Olá, Iagonautas do meu coração, do seu coração, do nosso coração, da Atenas Capixaba. Olha que camisa linda. Para o mundo. Velho. Olha aí, Lindomar, a camisa da Seleção Brasileira. Hoje, o Iagora Podcast recebendo... Carlos Germano e Bruno Marias. Posso dizer de coração, são dois amigos. Duas feras do esporte capixaba. Bruno Marias, aí um dos maiores jogadores da história da Seleção Brasileira de Futebol. E Carlos Germano, dispensa apresentações também, um dos maiores goleiros da história do futebol aí, do futebol brasileiro. Sejam muito bem-vindos à arena aí do Iagora Podcast. Prazer estar aqui com vocês. Tava demorando, né? Quanto tempo aí, Juliano? Tava. Convite, né? De convite, legal, pedido cara. E vindo. Demorou, mas chegou. Veio. Bruno Marias, seja bem-vindo. Estou em casa agora. Isso aí. Valeu, rapaziada. É um prazer, na verdade, estar aqui podendo falar com vocês, né? Compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vida, né? E também aprender um pouquinho, né? Trazer um pouquinho da serra pra cá pro nosso papo, que vocês falaram aqui antes, né? Já teve aqui um pré-papo aqui, né? Aí. Muito bom. Bom, a Serra, nossa casa, nossa cidade de coração, conhecido como Atenas Capixaba, e um dos slogans do Iagora Podcast é isso, né? Da Atenas Capixaba para o mundo. A nossa proposta aqui no Iagora Podcast é ser uma grande arena de entrevistas, de bate-papo, com muito bom humor, trazendo aí os valores que a gente tem na Serra, no Espírito Santo, no mundo, para fazer essa troca de experiência aí com os nossos internautas, com os nossos iagonautas. Beleza, Lindomar? E lembrando, obviamente, fazer aqueles agradecimentos que todos nós adoramos fazer, que são nossos parceiros. Agradecer a CDL Serra, nosso parceiro Samuel, que acreditou desde o início do nosso projeto. João Falqueto, a Serra Sede não seria o que ela é se não fosse a família Falqueto. Não é isso? Que trouxe pra gente um papo maravilhoso que vai ao ar ainda nessa semana com o Robinho, que a gente tratou sobre a questão do Outubro Rosa. Foi um bate-papo maravilhoso, uma história de vida que ele tem com a mãe dele, sobre a questão, né, do câncer de mama. Santo Biasucci, né, dispensa apresentações aqui na região, nosso Santo Biasucci. Da Rede Show. Da Rede Show, que criou a Rede Show, do Papa Festas, da Rede Show Combustíveis e do Santo Atacado, que é aquela ideia de pensar no pequeno. Isso aí. Ele lembra de como é que ele começou e cria o Santo Atacado. Um beijo no coração de todos vocês, e quem quiser, obviamente, participar, tem aí os nossos contatos, e agora, né, contato@iagora.com.br. E agradecer a Fabiana do Churrasquinho, e que entrevista com a Paula Kay, que todo mundo me fala, nossa, ela é maravilhosa daquele jeito mesmo, muito melhor do que a entrevista pode dizer. Verdade, lembrando também da entrevista que a gente fez espetacular aqui com o Gererel, dono do jornal Tempo Novo, Jornal da Serra aí. Que tá dando o que falar na cidade. Já querem a parte 2. Isso aí, vamos rolar essa bola aí. Eu sou Hélio Marchione, jornalista, tô aqui junto com meu amigo Lindomar Gomes do Iagora Podcast. Vamos começar essa conversa. Eu queria começar fazendo logo uma pergunta. Vamos começar com o Bruno Marias, depois o Germano. Quem é Bruno Marias e como Bruno Marias se tornou Bruno Marias? Eita! Filosofia aqui é mato. Rapaz, o Bruno hoje é o pai do Arthur, do Bento, né? Casado com a Aline, né? Um cara muito família. Já né? Começou bem, já gostei. Flamenguista! Sou rubro-negro, né? Tenho a oportunidade de contribuir com o Estado do Espírito Santo hoje, trabalhando na Subsecretaria de Esporte e Lazer. Tive o privilégio de poder ter jogado por 10 anos na Seleção Brasileira de Beach Soccer, né? Teve toda uma preparação para que isso pudesse acontecer. Eu comecei no futsal, no Álvares Cabral, depois me profissionalizei no Minas Tênis Clube, né? Volto para o Espírito Santo. Tenho uma carreira acadêmica também, concomitante a essa carreira esportiva, né? Esse é o Bruno, né? Que está em processo constante de transformação, de apropriação de conhecimento, né? Um cara que é ligado no 220. É verdade, eu posso atestar isso porque é verdade. Trabalhamos juntos, então eu sei bacana, que realmente é ligado no 220. É a tal da idade produtiva, né, cara? Assim, né? Depois a gente pode até bater um papo claro, assim, né? Claro. Eu já joguei, vamos conversar muito. De contribuir enquanto atleta, né? E mesmo naquela época, Carlos, assim, eu não aguentava ficar sem rodar um projeto esportivo, sem colocar algo para funcionar, compreende? Eu não me contentava apenas com aquilo, né? E até hoje eu me vejo assim. E tem um projeto social maravilhoso, faz um trabalho esplendoroso lá no Atlântica Ville, que ele também vai falar um pouco sobre isso. E está trazendo para nossa cidade o projeto que ele também vai poder conversar com a gente sobre isso. É um projeto esportivo com caráter social, que se chama Escola de Craques Bruno Marias. Idealizei lá atrás, há 15 anos, né? Junto de uma entidade, e até hoje isso vem dando frutos. A gente vem impactando positivamente a vida de muitas crianças e comunidades, né? Porque quando a gente
quando a gente impacta positivamente a vida das crianças, as famílias vêm junto e a comunidade ao redor também abraça a ideia. Enfim, papo pra gente bater por aqui. Esse é o Bruno, né? Em constante evolução, aprendendo, né? Mestrando. Estou fazendo um mestrado agora lá na UFES. Muito legal, quem que é? Educação física também, né? Legal. Eu estudo esses efeitos, os efeitos de projetos esportivos de caráter social, né? Porque muito se diz a respeito da educação e do esporte, que o esporte educa, que a gente pode entender por meio do esporte, mas a literatura diz que a gente tem um gap de informações, um gap de feedback. A gente não tem pesquisa suficiente para dizer que efetivamente o esporte... Que impacto é esse, né? E talvez de que maneira, como... Então eu estou estudando profundamente isso porque faz parte da minha vida, né? Que bacana saber que você é meu colega na universidade. Eu trabalho na universidade, então fico muito feliz que você está botando ciência no negócio, né? Então vamos agora para o Carlos Germano. Carlos Germano, repito a pergunta. Quem é Carlos Germano e como Carlos Germano se tornou Carlos Germano? Bom, Carlos Germano de Domingos Martins, perfeito, capixaba. Tive o prazer de bem cedo, através da Copa Gazetinha, nossa tradicional Copa Gazetinha, ser visto por um observador do Vasco da Gama e ter ido fazer um teste lá em 84, bastante tempo. Identificou realmente um talentaço. Jogou com o Giovani? Que visão que o cara teve. Joguei com o Giovani quando o Giovani voltou da Alemanha pro Vasco. Em 91, por aí, quando o Giovani estava voltando, né, que ele foi campeão no Vasco em 86, 87, lá, saiu para a Itália, depois da Alemanha e volta pro Vasco. E eu tô começando a jogar no time principal. Outro grande capixaba, né? Não, o Giovani é nossa referência, né? Referência, o Giovani sempre foi nossa referência no estado. Pode continuar. Coração de ouro também. Casado, já vou pegar a experiência do Bruno aqui. Um gancho com o Bruno Maria. Com a Ana Luzia, tenho 3 filhas, né? Todas formadas aqui já. Presente, agradeço a sua Como é que é o nome das meninas? presença e participação aqui. Ana Cristina e Ana Clara. A Ana Cristina, mesma profissão que a tua, jornalista. Perfeito. Né? Formada pela UERJ. Escolheu bem a profissão. Tá bem demais. E volto ao estado, né? Esse ano de 2022, trabalho junto com o Bruno na Secretaria de Esporte. Que bacana, cara. Legal. Esse ano tá um ano meio corrido, né, Bruno? Ano de eleição, a gente sabe que fica meio corrido, apesar de ter uns nossos afazeres dentro da Secretaria, mas é um ano bem corrido e tô aprendendo muito com essas feras aí. O Bruno é um cara que... E estão fazendo entregas importantes que a gente vai falar sobre elas aqui. Muito a gente vai trazer ali no Bolsa Atleta, nós vamos falar do Campeões de Futuro, nós vamos falar do Bolsa Técnico, eu não esqueci, nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto aí, que é extremamente importante, que surgiu através de uma pessoa que é daqui da cidade, que começou a trabalhar lá, que foi a Mayla, mas a gente vai chegar lá. Vamos devagarzinho, vamos chegar lá. Ô Bruno, então eu já queria pegar esse gancho aí que você está falando que está fazendo mestrado na UFES. Eu também fiz mestrado na UFES. Não sou atleta, não sou esportista, mas eu queria fazer essa associação entre o esporte e a educação, né? Há um estereótipo no Brasil de que o esportista profissional, principalmente o jogador de futebol profissional, ele é um pouco desvinculado dessa questão da formação educacional, né? Da graduação, da pós-graduação. Eu gostaria que os dois falassem um pouquinho sobre a experiência de vocês como esportista profissional e que relação o esporte profissional tem com a educação e como que o esportista profissional, se é isso mesmo, né? Se o esportista ele deixa um pouco de lado a sua formação educacional ou se isso é só um estereótipo. O que você pensa disso, Bruno? É muita pergunta para uma resposta só. Aqui a gente não simplifica nada. Assim, porque você é uma exceção à regra, né? Você é um esportista profissional que está aí fazendo graduação, mas veja mestrado. bem, o que a gente, assim, o desporto profissional no Brasil, só o futebol de campo. Eu não fui atleta de futebol de campo. A exigência que esses caras têm é infinitamente superior à exigência que eu tive na minha prática. Então, assim, tem que fazer uma separação e deixar bem claro aqui. Claro. Quando você olha para o Bruno Malias, atleta, e olha para esse cara, atleta, tem uma distância enorme, assim, isso tem que ficar claro. Sim. Né? Até pela quantidade de treinamento, pela pressão. Ei, cara, se esse cara jogasse e fosse mal, o porteiro não deixava ele sair, o outro falava não sei o que, o cara pegava ele no carro. Todo mundo é vasto, tem 5 milhões, 10 milhões de pessoas. A gente, tudo bem, jogava no Brasil, é uma responsabilidade muito grande, porque do mesmo jeito que eu fazia o gol de bicicleta lá na frente, a gente pode fazer o gol contra lá atrás. Tem toda uma responsabilidade, sabe? Sim, mas deixar isso bem claro que tem uma diferença muito grande entre futebol profissional e o beach soccer, né? Perfeito. Deixando isso claro, assim, aí eu acho que um ponto bem legal, assim, é de pensar no futuro, olhar pra frente. Perceba, a gente estava conversando sobre os clubes formadores da CBF. Hoje todos são obrigados a ter psicólogo, pedagogo,
todos os regra. seus atletas de base precisam estudar. Então, isso já foi criado, já pensamos nisso num determinado momento, porque a regra realmente lá atrás é que o atleta precisava se dedicar muito à sua profissão e abrir a mão efetivamente dos seus estudos. Não conheço, tá, Carlos? Né, eu posso dizer da minha realidade lá na areia. É isso mesmo. Né? Isso aí, basicamente. Basicamente. Lá na areia também, muita gente deixou, né? Mas assim, mas a gente não pode negar o conhecimento empírico que esse cara tem também. Que esse atleta tem também, né? Independente se ele se apropriou de conhecimento científico, se foi para dentro da faculdade. Eu digo para vocês, era uma briga muito grande na faculdade, Carlos, de educação física, né? O que é melhor? É o prático ou o teórico? Ei, vamos juntar essas duas coisas, né? Claro, isso aí é ótimo, né? Agora, cada um tem a sua expertise, cada um tem as suas possibilidades, suas vivências, compreende? Assim, é difícil ficar negando. Agora, se tiver um caminho que a gente tiver que escolher, é sim unir, né, essa formação acadêmica com essa formação empírica que o cara tem. É impossível negar uma experiência que um cara tem, que viajou o mundo inteiro. De repente as pessoas são autodidatas, aprendem outros idiomas. Olha só, um cara desse, independente se ele tem ou não uma formação, compreende? Mas é legal, é importante a gente linkar assim esporte e educação, né? A gente, antes de falar do esporte de rendimento aqui, a gente estava falando na base, né? Quais os projetos esportivos com caráter social, que tem essa relação com a educação, que o esporte educa de uma forma ou de outra, né? Eu estou estudando isso, inclusive, no mestrado. Perfeito. É isso, assim, anda muito perto. É sua tese. É minha tese. Eu estou sentindo que é sua tese, é sua tese. Isso, assim, são os efeitos de projetos esportivos com caráter social. Eu estou estudando comportamento. Eu estou estudando comportamentos pró-sociais, né? Legal, que a gente acaba aprendendo como. Como que o esporte educa? Como que o esporte educa? Aquele papo de respeitar a regra, não sei o quê, meu irmão. Dentro de casa você respeita a regra, então não precisa do esporte para te educar. Então, ele tem para além disso. Para além. A gente tem estudado os comportamentos pró-sociais. Lealdade, cooperação, colaboração, fair play. Eu posso elencar uma série deles que a gente tem algumas dinâmicas, né, que a gente consegue levar isso para dentro do dia a dia das aulas. Muito bacana, Bruno. Você está fazendo essa aproximação, né, do esporte com a educação. Muito legal, cara. Foi o que eu escolhi para a vida, compreende? Assim, e aí continuar estudando, lendo, me aprofundando, para não deixar de ler também, claro, né? Estar sempre motivado a tanto o esporte quanto a educação precisa de pensadores como você, que viveram tanto uma coisa quanto outra e linka esses dois universos, né? E o caso que veio do futebol de campo, que é a exigência, aquilo que o Bruno falou, a exigência e como é que é a questão da educação lá no campo? Hoje em dia está melhor, bem melhor. Legal, lógico, cara, né? legal. O Bruno comentou, hoje em dia está sendo muito... Por exemplo, o Vasco hoje, né? Eu vivo o Vasco, eu respiro o Vasco. Hoje, antigamente, a gente estudava fora do clube. Né? Eu treinava de manhã à tarde e saía do clube e tinha 1 hora para você voltar. Então você ia para o colégio fora do clube. Hoje não, hoje o Vasco tem uma escola dentro de São Januário. Legal, então, todos os atletas do clube estudam ali e o pessoal também das comunidades, o pessoal da Barreira, Tuiuti, e é bacana que eles conseguem acompanhar de perto, que você está ali dentro, então, ele consegue acompanhar. O Vasco também abre para as comunidades que estão em volta das muralhas de São Januário, né? Então fica muito mais fácil. Legal, muito mais fácil o clube mesmo poder acompanhar. Na nossa época tinha aquela, né? Só pode disputar um campeonato carioca se você estiver estudando, né? Só que a gente estudava fora do clube. Você estudava até uma certa altura, porque você chega com 17, 18 anos, você já está no time de cima. É a hora que você está terminando seu 2º grau, tem que entrar numa faculdade, você não consegue conciliar. Até porque é muita viagem, né? Muita viagem, você não consegue. É pré-temporada que você fica 1 mês fora, 15 dias fora, hoje menos, né? E viagem, quer dizer, meio de semana, você viaja demais, você quase não para. Antigamente, você jogava o Carioca, você ficava 2 meses parado, mas esses 2 meses você viajava para a Europa para fazer alguns torneios, né? Que tinha mais do que hoje, né? Tinha mais do que hoje, porque hoje o brasileiro vai direto, de abril a dezembro, né? O calendário ele ficou... Na minha época era até junho, até abril, final de maio. Acabava o estadual, você tinha junho e julho para se preparar, que começava em agosto o brasileiro. Então esses 2 meses o clube viajava. Ou fazia um bye-bye Brasil, andava o Brasil todo fazendo jogos amistosos, ou você ia para a Europa, né? Inclusive você ganhou em Madrid, não foi? A gente ganhou em Maiorca. Maiorca. Lá, vocês foram para lá para poder... Eram torneios, né? A gente viajava muito, Japão, Coreia, China. O famoso caça-níquel, exatamente. Muito Espanha, Portugal e França, né? Também direto. No beach soccer, Carlos, a gente chamava os caras brincavam, os atletas da seleção chamavam de beach balls. A gente ia sei aonde fazer um jogo, não sei quem. Beach balls. Eu fui esses dias para
pro Nordeste. Fazer alguns jogos. Eu e o Ronaldo Angelim. Legal. Aí o cara convida a gente e fala assim, o Germano vai pelo Vasco, o Ronaldo Angelim Pelo Flamengo. pelo Flamengo e o Neto Caraúbas pela seleção de futsal. Legal. O que a gente faz? A gente vai o Germano, a gente pega os vascaínos da região, o Ronaldo Angelim, os flamenguistas, o pau canta, enquadra. Não, mas Flamengo, imagina, ali é casa cheia. Projetaço, hein, cara? Legal demais, Projetaço, a gente cara. faz direto. Funciona. Então quem toma a frente é o Bruno, é o Neto Caraúbas. Legal. Né? Ele falou, pô, Germano, que tal? Quem é Neto Caraúbas? Neto Caraúbas Vamos botar foi- os internautas na conversa. Foi pra vocês campeão entenderem mundial pelo beach soccer, Ok. né? Brasileiro, né? Capitão. Futsal. Legal. E ela de Caraúbas. Acaba que vira um promotor de evento, faz essa Caraúbas Exatamente. é que estado, Caraúbas? Cara, acho que é Rio Grande do Norte. Legal né? Que demais. bacana. É. Então a gente foi pra lá e... Cara, é muito legal. É legal demais. Então, a gente foi fazer um Reviver um Flamengo e Na Vasco é sempre muito bom, né? Exatamente. E na época de Vasco, quando às vezes os times grandes aí, Vasco, ou a gente fazia um torneio entre a gente, que ficavam fora do brasileiro das parte classificatória, ou a gente fazia a gente chamava de Bye Bye Brasil. A gente pegava... Rodava o Brasil todo. É um mês de ônibus direto, a gente ia até Petrolina, assim, parava. Profissional do Vasco. Profissional do Vasco. E pegava ali, jogava em Petrolina e ia embora, ia cortando tudo. A gente fez um desse pela seleção Cara, no Maranhão, vai, no interior do Maranhão. Bruno, ó, Caicó, Souza, Mossoró, E Exu, lotado, né? Crato, e saiu andando com o Legal. ônibus. E quem era o nosso guia turístico? Ricardo Rocha, engraçado demais. A gente ia de ônibus, e o ônibus à frente tem um microfone que a pessoa fala. E ele ia apresentando. Lindomar, a gente jogava à noite, no outro dia já pegava o ônibus de manhã para ir para outra cidade. Ele acordava e pegava o microfone. Agora eu vou contar a piada do Joaquim. E foi um mês, a mesma piada, e o pessoal não aguentava. Ricardo, vamos trocar essa piada aí, pô, não é possível. Mas é muito A engraçado, da que resenha figura. é demais, Muito né? bom, é A bom tal da demais. resenha é demais. Falando em resenha, vamos pegar essa resenha aqui, pegar essa carona. Eu vinha pra cá, né, conversei com algumas pessoas que entrevistaram Carlos Germano, Bruno Malias, e algumas pessoas ainda não tem bem clara a carreira de vocês. Então, gostaria de já pegar esse início da nossa entrevista aí, que vocês contassem um pouco a carreira de vocês, né? Como é que foi a carreira de vocês como esportista até chegar à seleção brasileira? Todos dois grandes atletas, esportistas de sucesso da seleção brasileira, um no beach soccer, o outro no futebol. Então, eu gostaria de começar aí pelo Bruno. Como é que foi sua carreira como atleta do beach soccer, jogador de futebol, beach soccer, até chegar à seleção brasileira? E eu vou lembrar uma coisa que eu e Bruno sempre conversamos sobre isso. Que é uma coisa que às vezes as pessoas não valorizam. Nós já falamos sobre isso aqui no Iagro Podcast, que é o processo. Ah, é. As pessoas só veem o que tá na frente da câmera, né? Tem um processo. As pessoas estão preocupadas com agora, né? Com a construção, né? Tem um A casa é processo. linda, O né? que foi batido aí no liquidificador ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí, Bruno, antes de você... Foi boa. Mas Por falar no processo, antes de vocês responderem, eu já queria emendar com uma outra questão que tem a ver com isso, que é o seguinte. Se tava fácil, ele vai dar um... Bruno Malias, carioca, fazendo sucesso no Espírito Santo em terras capixabas. Nossa. Carlos Germano, capixaba, fazendo sucesso em terras cariocas. Irado. Então eu gostaria que vocês começassem também falando desse sucesso num estado que não é o de vocês de origem, né? Legal. Sim, uma trajetória histórica, assim, né, da minha vida. Eu nasci no Rio de Janeiro, né, em 1980, né, hoje tenho 42 anos, né, eu sou tijucano, né, então assim, e tinha um pai, Carlos, que adorava bola. Assim, Tijuca, em 1980, não tinha espaço para jogar futebol, né, assim, os campinhos, né, os prédios subindo, não tinha lugar, eu lembro que eu jogava no hall do prédio da minha avó, foi onde eu aprendi a jogar bola. A densidade urbana lá sempre foi um pouco mais acelerada do que aqui. E treinava no clube municipal. Foi onde eu comecei a jogar futebol de salão e jogava no hall. Tinha duas pilastras grandes assim, sabe assim? A gente já vai se virando. Quantos anos? Pilastrinha. Eu lembro de jogar bola com 5, 6, 7 anos, sabe assim, brincando. Legal. Eu tenho um irmão também que é muito próximo. Então eu lembro disso, de brincar muito de bola na rua, de brincar no clube e de me formar ali. Aí depois de jogar por alguns clubes no interior do Rio, eu morei em Três Rios, morei em Resende, né? Sempre jogava na escola também, sempre foi muito presente no esporte na escola comigo. E veio pro Espírito Santo. Aquele torneio da turma contra a turma B, passou um avião e nem tá escrito de time aí campeão. Veio pro Espírito Santo com 12 anos, né? Com 12 anos veio pro Espírito Santo e aí vou jogar futebol na escola também. Com 13 anos, o Adail, que era o treinador do adulto do Alves, com 13, falou assim, vamos treinar comigo?
Eu treinava na base do Álvaro já. Ele via o talento ali e falou, vem comigo. Eu treinei com ele nos times da escola, com o pessoal mais velho, foi onde que eu vi ali que dava, assim, né? Porque, pô, eu era garotão treinando com a galera mais velha. Adail, acho que foi meu professor na escola técnica. Adail, foi. Excelente professor. E aí, Carlos, eu fui seguindo aquela ordem também ali, jogando no Álvares nos clubes, nas categorias. Quando eu tinha 15 anos, eu já estava jogando no adulto do Álvares, né? Já estava ganhando um dinheirinho. Tentei o futebol de campo, né? Mas acabou que não deu certo. Eu treinei um pouquinho pela desportiva, mas eu preferia treinar no time que era da minha comunidade, que era o João Nery, né? Então, assim, e aí eu fui vendo também que a minha galera foi saindo. Eu joguei com o Maxwell, com o Thiago Martinelli, foi tudo base conosco no Álvares, base com a gente no João Nery, e os caras saíram e não voltaram e eu não saí. Aí eu vi a minha outra galera saindo, eu falei, pô, não vai dar pra mim mais. Tô com 15, 16... Vou continuar jogando futsal, né? E aqui no Espírito Santo era muito evidente a questão de você jogar futsal e estudar numa faculdade, conseguir uma bolsa de estudo, né? Se a gente Salesiano. Na época era o VV. Fazendo um recorte histórico, por exemplo, a gente, se você lembrar, nessa época a gente tinha um futebol de campo já em decadência, não era legal, muito forte o nosso futebol de campo. Futebol de salão em ascendência e a gente ganhava dinheiro jogando futebol de salão. Então eu falei assim, pô, vou ganhar dinheiro jogando futebol de salão, vou fazer minha faculdade, na época eu fui fazer contabilidade. E vou dar sequência à minha carreira aqui como jogador, como o Carlos falou ali fora, né? Como jogador pequeno aqui, jogando futsal no Espírito Santo, enfim. Em 1999, com 19 anos, jogando ali no Álvares Cabral, já estudando na UVV pela Bolsa de Estudo, Contabilidade, o Minas Tênis vem aqui e me contrata num campeonato juvenil. Minas Tênis de Belo Horizonte. BH. Aí eu vou para Belo Horizonte, vou fazer PUC em BH, porque meu pai também falou assim, mas você vai estudar, menino. Esse negócio de não bola, vai largar tudo, não. Por isso deu errado também, tá? Porque, não, assim, eu tô falando porque assim, eu tinha 3 períodos de treino, porque eu cheguei lá numa outra preparação. Carlos, eu corria com os goleiros. Eu corria com os goleiros. O cara falou assim, ei, você é atacante, filhão, você tá correndo com o goleiro. É isso, a gente corria na Praça Independência. Eu lembro até hoje, eram 8 voltas. As 2 primeiras eu andei com o goleiro, o cara falou, ei, cara, não. Goleiro trota, aí fiquei lá, fiquei lá por um pequeno tempo, aí no final do ano, pô, me mandaram embora. Eu tinha carteira assinada, legal. Fazia gol pra caramba, que meu negócio sempre foi fazer gol, bicho. Peladeiro, uma beleza. Gosto de bola. E aí voltei pro Espírito Santo, aí não queria mais jogar bola, fiz um teste, fiz um exame pra passar pra trabalhar na Vale. Porque na época eu precisava fazer um exame. Passei. Fui trabalhar na Vale, só que aí no meio do caminho, um amigo, Léo Zanotelli, trabalha até conosco no governo. Léo Zanotelli, gente boa. Me chamou porque o Espírito Santo tinha sido campeão brasileiro e estava surgindo o primeiro campeonato estadual de areia no Espírito Santo. Aí ele me chamou pra areia, Carlos. Aquelas seleções de cidades, né? Pronto, isso. Aí, cara, foi onde eu troquei. Foi onde eu troquei, em 2000. Eu voltei do Minas Tênis em 2000, vou jogar futebol de areia, aí no primeiro ano seleção de Vitória, segundo ano seleção capixaba, terceiro ano seleção brasileira e não saio mais. Não vai, sai mais. Então foi assim, entendeu? E que foi um timaço, aquela seleção que ele jogou, que a gente vai falar um pouco, foi um timaço. E aí assim, essa questão do carioca capixaba, sou carioca de nascimento, capixaba de coração, vivi minha vida aqui, a minha carreira profissional eu construí aqui no Álvares Cabral, logo depois quando eu voltei, a minha volta por cima se deu nas areias da praia de Camburi. Eu estourei pro Hospital do Espírito Santo vestido rosa. Verdade. Que era brasileiros, que era pela manhã, né? Que era quando a seleção capixaba. Então, eu falei pra ele acha, acho que até hoje ele acha que é brincadeira minha, mas eu já fiquei 2 horas na fila. Eu também fiquei. Pra ver ele jogar no futebol de areia. Era massa. E quando eu fui trabalhar com ele, eu falei, cara, pra mim é uma emoção muito grande, porque eu fiquei numa fila pra ver você jogar. E com quem você jogou na seleção aqui, capixaba? Joguei com todos, né? Eu sou da época, eu vim do salão. Você é da época de quem? Eu sou da época do Pierre, do Boru, do Joia. Cara, legal. Né? Pierre vai estar aqui também. Pierre vai vir aqui. Pierre. Camilo, Rafinha, Eric, Chico, uma galera da antiga. O Mão vem depois. O Mão naquela época tinha um litígio, né? Porque ele não queria ficar de fora com o Pierre e o Mão já estava voando, e aí eles jogavam por Minas Gerais, porque o Espírito Santo era tão forte no beach soccer, pessoal, que a gente montava 2 seleções para disputar o Campeonato Brasileiro. A seleção capixaba jogava e a seleção de Minas Gerais. É verdade. A gente emprestava os atletas para eles. Eu me recordo, Bruno, que o Giovanni, quando jogava no Vasco, todo fim de ano ele fazia uns jogos na areia da Praia da Costa, Camburi, futebol de areia, cara. Sim. Mas era de 7, era de 8, né? Mas já foi o início do beach soccer aqui. Quando começou?
Eu lembro disso. Que eram os ex-atletas, né? O França jogava. Cláudio Adão vinha. Cláudio Adão. A turma toda, é legal. Qual o período que você jogou na Seleção Brasileira de Beach? Eu joguei de 2003 a 2013. Quantos gols de bicicleta você fez na seleção? Não sei, Bastante, porque de vez em quando ele coloca lá no Instagram. Legal pra caramba. O meu avô contava meus gols, né? Meu avô faleceu, aí eu não tenho mais essa conta. Mas tem um aqui... Que um goleiro, que eu não vou citar o nome, depois você vai dizer que ele sempre canta que o gol foi dele, porque ele jogou lá pra você só colocou o pé de bicicleta. E aí eu vou te provocar. E aí eu tive um papo com os dois e o irmão falou: aquele gol é meu, porque eu joguei a bola. Aqui, fazer provocação de goleiro. Foi campeão de quê, parceiro? Eu foi campeão de quê? Jogou, mas aí, ganhou o quê? Mas bom é o time que a gente joga. A gente nem é tão bom assim, bicho. Escolher um time é excelente, né? Não, mas assim, imagina assim, não é assim. A gente fica marcado pelos títulos, né? Mas claro. Exatamente. Assim, eu tive a oportunidade de disputar alguns campeonatos brasileiros de beach soccer, por exemplo, e ser campeão brasileiro em 2010. Na época eu fui até o melhor atleta da competição, foi muito legal, né? Foi o maior campeonato brasileiro que a gente teve em 2010, com todas as seleções, né? Campeão capixaba, já fui 8 vezes campeão capixaba de futebol de areia, né? Eu tive a oportunidade de ser 4 vezes campeão do mundo, campeão FIFA, né? Porque antes de 2005, as Copas do Mundo não eram Copas do Mundo, eram campeonatos mundiais feitos por uma empresa, pela Coque Tavares, né? Logo depois a FIFA entra, aí eu tive a oportunidade de ser 4 vezes campeão do mundo pela FIFA. E joguei lá fora. Mas antes da FIFA você também foi campeão. Eu fui campeão uma vez, em 2004. 2004, meu primeiro campeonato mundial, nós vencemos, a seleção brasileira venceu. Fiz até um gol na final contra a Espanha. Fechei o olho e dei uma paulada, passou debaixo da perna do goleiro, bicho. Goleiro grande pra caramba. Eu, um menino com a perna tremendo, a arena lotada, o Brasil inteiro me vendo. Gol! Eu pensava assim, Carlos, eu pensava assim. Mamãe, tô na gol! E ela vai entrar. Eu vou bater, eu só vou lembrar dela lá dentro. E, pô, graças a Deus. E fiz mais do que perdi. Mas perdi também. Perdi pênaltis. Meu primeiro campeonato brasileiro, por exemplo, na seleção capixaba, aí bota aquele magrelo grandão lá, a gente tava perdendo 2-0 pra São Paulo. Aí eu entro no jogo, Carlos, e aí aquela correria pro lado, pro outro, chuta pra cá, chuta pra lá, pênalti pra gente. Quem vai bater? Eu, quem sofre bate. Perdi, o Robertinho pegou. Mas eu não me dei por vencido, pênalti de novo. Aí peguei de novo, bati, fiz o gol. E nesse personalidade. Jogo, 2 gols. Isso aí. Meu irmão, só você que pode se virar ali dentro. Não adianta você chorar, né? Não adianta. Depois né? que pirou na arena, não tem. Não é isso, cara? Ou desiste antes. O Fábio tá passando mal no vestiário, não é? E aí, de fora do campeão aqui, o cara foi campeão também. Carlos Germano. Nós já vamos chegar no Carlos Germano. Só tô explorando um pouco o Bruno, que a gente tá nesse assunto. Isaac Newton tem uma frase que ele fala assim: enxerguei longe porque subi nos ombros de gigantes. Legal. Quais os gigantes que você teve a oportunidade de jogar junto vestindo essa amarelinha aí? Legal, bicho. Muito legal. Assim, bom que o futebol também te dá boas referências de dentro do campo e de boas referências de fora do campo também, entendeu? Assim, se a gente for unir essas duas coisas, eu tenho o Benjamin como um cara muito bacana. Legal. Entendeu? Porque era um cara bacana fora do campo e bacana também de jogar dentro do campo. Eu tive uma oportunidade muito legal de viajar com ele por 3 anos consecutivos para jogar no Milano, na Itália, né, que eu joguei, foi a melhor época, assim, né, o auge, assim, né, que a gente foi juntos. Quero ver ele falar do Jorginho agora. Mas tem gente que a gente tem dificuldade do lado de fora do campo. Jorge, porque o Jorginho, não, se você perguntar assim, não é dele especificamente, eu tenho dificuldade com outras pessoas também. Eu falo de resenha também, mas eu não era um cara de muita resenha não, Carlos, entendeu? Mas eu sabia conviver bem, né? Mas não é só o Jorge, não. O Jorge, assim, o Jorge era um cara meio antipático por ele mesmo, né? Não bom dia pra ninguém, sabe aquele cara assim que você. Marrentão! Não era eu que tinha dificuldade com ele. Jorge era marrentão, pô. Jogadorzaço, mas marrentão. Super gente fina, não, besteira, assim. Mas ele era esse cara assim, não. Teve outros também. Eu não gostava muito de brincadeira, e quando os caras chegavam com umas brincadeiras chatas comigo também, eu já cortava cada um tem um jeito, né? Claro, com certeza. Você jogou com o Júnior Negão? Joguei com o Negão. O Júnior Negão é excelente também. O Júnior Negão também é um caráter muito legal fora do campo, mas dentro do campo o Benjamin, melhor do que ele. Você chegou a jogar com o Júnior do Flamengo? Não, né? Mas quando o Júnior falou pra mim, e aí, Bruno? Ele tava sentado na arquibancada, eu subindo assim, aí quando ele falou assim, ele falou, Marisa, e aí, Marisa? Eu falei, caraca. Desse jeito. Legal. Júnior Capacete. O Júnior Capacete. Eu sou um meninão criado no Maracanã, né? E aí, quando o Júnior foi campeão brasileiro lá em 92, eu era um menino de arquibancada, né? Pô, eu tive muitas vezes na arquibancada. Eu tava nesse jogo de 92. Que até que caiu, né? Que infelizmente é uma fatalidade. Teve os 2 jogos, né? O primeiro foi 3-0, o segundo que caiu foi 2-2. Então eu vi aquele cara lá, então você imagina, assim, um menino de 12 anos.
Pra mim, aquele cara era Deus, cara. E aí depois eu tive a oportunidade de virar um jogador de seleção brasileira e depois ver aquele cara falando, e aí, Manias, porra, arrebentou. Eu falei, que isso, é isso mesmo? É isso mesmo? Legal demais. Eu sempre fui um cara muito retraído na minha, assim, entendeu? Mas esse tipo de coisa é incrível. Mas aí a gente não esquece, né? Germano, vamos passar a bola pra você então. Você, capixaba, vai fazer fama, sucesso no Rio, veste a camisa do Vasco, segundo maior jogador que vestiu a camisa do Vasco, né? Em número de jogos, só perdendo para Roberto Dinamite, capixaba, que vai pro Rio fazer sucesso. Malias, carioca, que vem pro Espírito Santo fazer sucesso. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como jogador profissional, atleta profissional, sua chegada no Vasco e contar um pouquinho também da sua história com essa amarelinha aí. Sim, vamos lá. Garoto de interior. Perfeito. Futebol de várzea. Né? Todo fim de semana a gente tinha um joguinho para fazer. Né? E Domingos Martins, a garotada tá no campo o dia todo, né? Que eles liberam lá. Você sempre foi goleiro? Não. Eu jogava de ponta esquerda. Oh, rapaz, meu pai foi jogador. Perdeu, olha. Pois é. Nessa altura toda que velocidade. Olha só. Imagina o cruzamento da área com um cara desse. Rapaz, meu pai jogou bola, meu tio, a família toda gostava de jogar futebol. Daí eu jogava na escolinha da cidade, lá do Esporte Clube Campinho. E, cara, eu jogava na linha. Um belo dia me falta goleiro, quem vai pro gol, eu que era grande. Né? É estereótipo, né? Meu pai cismava, não, ponta esquerda, tá em falta de ponta esquerda no Brasil, vai ser ponta esquerda. Até o Vasco tá precisando de ponta esquerda, né, irmão? Aí um belo dia, falta goleiro, né? Eram duas escolinhas, a escolinha A e B, né? Eu jogava na B, que era... Aí eu comecei a jogar de goleiro na escolinha B. A escolinha A já era um outro goleiro, né? Mais velho, por sinal. E faltou esse outro goleiro na escolinha A, eu fui pro gol. A gente veio fazer olha só como são as coisas. Eu vim fazer um jogo em Viana. Um jogo treino, Esporte Clube Campinho em Viana. Rivalidade. E o jogo terminou 1-1. Né? E o Viana no ano seguinte, ou naquele mesmo ano, acho que de 84, vai disputar a Copa Gazetinha. O Esporte Clube Campinho não participava da Copa Gazetinha. E estava em falta de goleiro. Como eu fui bem nesse jogo, o único jogo que eu joguei no gol. Eu era espertinho, né? Rápido, pra caramba, espertinho. Pô, vem ser nosso goleiro do Viana. Convidado, convite. Olha só. Um prazer, vou. Oportunidade que é a vida. Tudo bem? Tranquilo. Meu pai era goleiro, mas queria que eu jogasse na linha. Olha só que loucura, né? Seu pai era goleiro? Meu pai foi goleiro. É porque sofreu. Eu não quero que meu filho sofra aquilo que já sofri. Meu pai teve no Flamengo já, na época de Nelson, Carlinhos. Que legal. Foi reserva de Castilho no Fluminense. Que legal, tem uma história. Que legal. Foi goleiro do 20 de julho. Pô, a rapaziada do 20 de julho adora meu pai, estão sempre lá em Domingos Martins. E você não quis vestir a camisa do Mengão, hein, rapaz? Seu pai foi meu pai é vascaíno. Ah, seu pai é vascaíno? Meus Jogou avós no Flamengo, mas é vascaíno. meus avós paternos e maternos eram flamenguistas. Ah, entendi. O pai veio contra tudo isso. E aí, cara, o Viana, pô, vem jogar a Copa Gazetinha pelo Viana, vou jogar pelo Viana. Isso em 84. 84. Fomos jogar em Afonso Cláudio, a gente foi eliminado. Olha só, olha como é o futebol. Foi eliminado. Nosso treinador, que era o Adair Gava, o professor Adair Gava, que faleceu esse ano, né? Saudoso Adair Gava. Ele consegue descobrir alguns gatos no time do Iconha que havia eliminado a gente. Olha. E a gente volta para a Copa Gazetinha para jogar. O famoso gato, miau. A gente volta para a Copa Gazetinha para jogar umas finais em Guaçuí. Nessas finais eu nem jogo, né? Porque que aconteceu, o Bruno? A Desportiva Ferroviária foi desclassificada da Copa Gazetinha e juntou com Viana para fortalecer o time. E eu falei o seguinte, fizeram um mistão. Fizeram uma seleção, né? Juntou Viana. Misturou ali. E na época o goleiro da Desportiva era o Dirley. Eu já conhecia, falei, o Dirley eu não sabia cair no chão, cara. Eu era goleiro, mas não sabia cair no chão. O Dirley foi um excelente goleiro da Desportiva. O Dirley foi um goleiraço. Eu falei, cara, eu vou perder minhas férias de dezembro. Pô, para ir para Guaçuí, para não jogar, não vou. E minha mãe, tu vai. Então, meu companheiro, tu vai. Rapaz, eu pegava o ônibus, vinha para Viana. O pessoal treinando naquele campo de baixo ali da BR. Domingos Martins. Domingos Martins, eu descia, já treinando embaixo ali, Desportivo e Viana, né? Juntou o time. Eu ficava olhando o treino, pegava o ônibus e voltava e não treinava. Pô, no último dia, o cara foi lá em casa, o treinador falou assim, poxa, dona Maria, seu filho não foi treinar nenhum dia. Eu falei, vai me enforcar, né? Agora eu tô ferrado agora. Porque eu saía de casa todo dia. Vai treinar, e eu não vou. Aí o cara falou, não vou cuspir no prato comigo, o Germano vai viajar, vai jogar o Dirley um jogo, e o Germano vai jogar o outro. Aí eu fui, peguei meu colchãozinho, ônibus, Guaçuí. Cheguei em Guaçuí, jogou o Dirley primeiro jogo, segundo jogo eu ia jogar. Aí eu conheci o Nelson Teixeira, que era o observador do Vasco, no nosso estado, o Nelson Teixeira.
nosso saudoso Nelson Teixeira. Por exemplo, eu preciso levar um goleiro pro Vasco que nasceu no ano de 70. Mas tem que ser alto. Aí me chamaram, apresentou ali. Eu nem tinha jogado, nem tinha me visto jogar. Nem vi você jogar. Não me viu jogar. Legal, grande. Pô, eu tinha 12 anos com 1,80m, 82. 14 anos com 1,82m. Nossa Senhora. Aí ele falou, não, legal, que tal, vou levar pro Vasco fazer teste, vou ver ele jogar e tal. Aí joguei e fui bem. Né? Aí terminou essa competição da... A gente ficou em terceiro lugar na competição, na Copa Gazetinha. A Copa Gazetinha. E entra de férias e tudo mais, e um belo dia toca o telefone lá em casa, vem fazer teste no Vasco. Isso em finalzinho de dezembro, cara, assim. Qual é a sua idade? O quê? Sua idade? Tinha 14 anos. 84. Finalzinho de dezembro, fui pro Vasco fazer teste, em 2 semanas fui aprovado. Volto depois do carnaval pro clube para começar a treinar, né? Ser inscrito para jogar o Cariocão. E aí começa a minha vida dentro do Vasco, cara. Aí fui bicampeão infantil, aí começa toda a minha trajetória, né? Na época juvenil. Mas agarrar, você começou a agarrar, era você o cara? Então, o que acontece, Bruno? Na base, na base do Vasco, eu comecei a agarrar, eu era o goleiro titular. Né? O goleiro, né? Mas para aprender, tudo cadenciado. Não fica de joelho, cai de um lado. Eu não sabia fazer nada. Toda essa parte técnica... Você aprendeu lá? Aprendi no Vasco. No Vasco da Gama. Dentro do Vasco. Eu sabia que... Eu entrava Você sabia que a bola não podia ultrapassar a linha. Eu tinha uma noção embaixo do gol, eu tinha uma noção, né, pertinho, observava. Eu tinha uma noção de colocação e tudo mais, mas dentro do Vasco eu aprendi toda a parte técnica, né? Aí foi campeão, já na base. Campeão na base, bicampeão infantil. Pô, e essa turma toda lá, cara, a gente jogava contra o Paulo Nunes, de Almeida pelo Flamengo, Marcelinho, era direto até o sub-20, né? Antigamente era infantil, juvenil todo e mundo junior. junto, vai subindo, né? E você sobe pro profissional em que ano? Em 90. Em 90. Que é a história e idade, né? Quer dizer, aí minha base toda no Vasco... Quem era o goleiro? Era o Regis? Era o Acácio. Era o Acácio. Acácio, goleiraço. O que acontece? Mas tem mais uma historinha ainda, porque o negócio, eu acho que quando o homem lá de cima... Pô, esse moleque vai ser alguma coisa... Eu jogo o primeiro ano infantil, eu era meio meu negócio não queria ser reserva. Eu tinha essas logos, tinha que ser o titular. Você lembrava do campinho de Luiz Martins de descer e não jogar. Já veio o trauma daí. O que eu vou fazer lá? Aí eu, titular infantil, juvenil, eu ia ter que ficar na reserva, porque o titular ia ser o Marcelo, que é técnico de Nova Venécia. Ok. O Marcelo que era o titular. Marcelão, não? Marcelo Farias. Ele era o titular, um pouquinho mais alto que eu, assim, enorme. Porque quem sobe do infantil vai pegar a reserva. No juvenil, porque exatamente. Depois vai subir, o cara ficou 1 ano na reserva e essa vez dele eu vou querer jogar. Dele, né? O que eu fiz? Minhas trouxas, vim embora. Vim embora. Era marrento, hein? Vim embora, escondido. E não tinha jogado com o Romário ainda. Não, escondido, porque eu tinha uma autorização que permitia, eu era de menor, para poder viajar. Pra rodoviária pegar o ônibus e vir embora. Caraca. Na época eu fiz faquinha, quem me ajudou, o Lira, Mazinho de uma seleção. Pô, preciso de um dinheirinho para ir embora. Pô, eu nem sabia para que era. Olha o Acaso trabalhando o tempo todo. Eu comprei minha passagem e vim embora. E aí, quem te buscou de volta? Uma semana depois eu ligo pro Vasco, eu quero voltar. O supervisor, não senhor, não quis ir embora. Voltar para quê? Pô, voltei a estudar no Domingos Martins, caderno, livro, 5 meses e nada. Um belo dia chega um diretor do Amador, fala assim, vem cá, cadê aquele goleiro canhoto que eu gostava? Deu saudade, seu Nelson Teixeira, deu saudade em casa, família, foi embora e não estão deixando o garoto voltar mais. Ele falou, não, quero ele aqui amanhã. Aí eu volto. O mesmo olheiro que te levou. O mesmo olheiro que me levou. Nelson Teixeira. Nelson Teixeira. Levou o Giovanni, levou o Sávio, levou essa turma toda, em França, né? Todos os meninos do próprio Martinelli. Todos os meninos capixabas, ele que era o encarregado de fazer essa seleção na Copa Gazetinha e levar pro Vasco. E aí eu volto pro Vasco. Em vez de segundo goleiro, eu fui o 5º goleiro. Tinha dia que eu nem treinava. Ele foi lá pro final da fila, professor. Ele era o segundo, foi lá pro final da fila. É justo, né? Porra, mal criado. Meti a cara, faz parte do processo de aprendizado. Final da competição, eu titular do juvenil. No meu primeiro ano. Aí, em janeiro, Seleção Brasileira Juvenil. Que seria o meu ano de. Mas é papai que você tá contando mesmo. Porque pro goleiro entrar, ou o cara tem que machucar, ou o cara tem que ir muito mal, ou o cara tem que ir embora. No treino. Então, Bruno, o cara tá olhando e fala assim, cara, o cara tá atropelando os caras, tá? E eu metendo a cara. Tá melhor que os outros. Esse 5º goleiro tá melhor que o primeiro e o segundo. No final eu joguei. Legal. No ano seguinte, que era meu ano de jogar mesmo no juvenil, eu peguei Seleção Brasileira.
Aí todas as seleções de base eu peguei. 86, todas elas. né? Já a partir de 86. E 86, isso. De 86 pra frente. 85 eu joguei, 86 pra frente. Você estava naquele vice-campeonato olímpico lá da Rússia, não foi na Rússia o vice-campeonato? Não. É 84 isso, né? Não, foi 84, eu tava... Ele tava começando lá. Jogou o Giovanni, né? Isso aí. Eu joguei o Mundial, eu joguei o Mundial em 89. Não, 88 também, o Brasil perde em Seul, né? 88 o Brasil perde a Olimpíada em Seul. Eu jogo o meu Mundial em 89, né? Mundial Sub-20 eu jogo em 89 na Arábia Saudita. Mas foi todas as competições de seleção, de Nova, de Toulon, de todas. E aí, cara, em 90 eu começo a treinar em 89 com o time principal do Vasco, né? Timaço, e em 90 acaba a época de Sub-20, eu tenho que subir. Você tava na época do Bebeto e do Andrade mesmo, né? Tava, eu joguei com eles. Jogou com o Bebeto. Então, aí em 90 eu subo, é o caso titular, eu começo a jogar, de vez em quando um jogo ou outro. Meu primeiro jogo no Maracanã foi Vasco e Flamengo, porque o Regis estava sem contrato, eu era o terceiro goleiro, o Regis sem contrato. Que ano? 90 mesmo, 90. O Regis sem contrato, meu primeiro jogo, a Cássio jogar, né, titular, o Regis era o reserva, era o terceiro. Que também é uma outra história que eu poderia ter ficado fora de Vasco. Olha, é muita loucura, é porque tinha que acontecer, Bruno. Papai do céu. Papai do céu. Colocando a mão. E aí, eu reserva. Vasco e Flamengo, 140 mil pessoas no Maracanã. Eu no banco, meu coração batia aqui, ó. Eu falei, não quer ser goleiro? Aquele Maracanã, cara, Bruno, que loucura, cara. Aquele Maracanã lotado, aquela rivalidade gigantesca, cara, de Flamengo e Vasco. Eu que só tenho a perspectiva de ir lá na arquibancada torcer, já fico nervoso. Porra, eu no banco, eu 19 e anos. E a perna? Cara, o coração aqui, 140 mil pessoas, tomara, rezando pra casa não machucar, não acontecer nada. Pô, foi quando eu subi, aí comecei a ficar na reserva da Cássio, o Regis vai embora para Portugal, eu fico na reserva, aí sorte de novo. A Cássio, 10 anos de Vasco, tinha um passe livre, não precisava mais de negócio de coisa, foi para Portugal também, eu assumo a posição e jogo até 2000 pelo Vasco. 10 anos. 10 anos titular. Titular. É isso. Eu não... Assim, é tipo, cheguei. Não, é muita, Bruno, muita história. Não, vamos trazer Guita, ou o Gato Fernandes, que era do Palmeiras, goleiro, porque o Germano é muito novo, só tem 20 anos, não vai jogar em Vasco da Gama e pegando tudo. Esses bye-bye pra Europa aí, foi com o Joel Santana, fechei o gol, quando eu volto eu venho como titular para jogar o Carioca. E fico... E Papai Joel é papai mesmo? Praticamente, a gente é campeão do Carioca, invicto, né? Em 92. Foi bicampeão no 92, 93. Tricampeão, 91, 2 e 3. Só que em 92 foi invicto e eu fico aí praticamente quase 10 jogos sem tomar gol no primeiro turno. Tem noção do que é isso? Aí não sai mais. Tem noção? Aí fui, e era muito mais times naquela época, muito não eram mais 20 times, tinha 30 e tantos times. Eu jogava, era campeão no primeiro turno, campeão no segundo turno, fazia a final. E ou seja, um terço do campeonato você ficou sem tomar gol. Sem tomar gol. E depois é bicampeão, depois tricampeão. Aí depois vieram 2 anos aí ruins, aí depois começa... 94, 95... 95, 96 ruim, a gente tomando pau direto. Aí 97 é campeão brasileiro. Aí 98 Libertadores, e campeão. E como é que é a sensação de ser campeão brasileiro? Cara... Jogando pro seu time, assim. Foi qual o título? Foi contra o Palmeiras. A gente jogava por 2 resultados iguais. E o Palmeiras também tinha um timaço, tá? O Palmeiras tinha um timaço. Pô, o Palmeiras tinha um timaço em 97, né? 97. A gente jogava Foram 2 empates, né? 2 empates. Era o time da Parmalat, em 97. Edmundo, dono do campeonato, né? Que fez gol até de bunda. Jogava no Vasco, né? Tava na época do Vasco. Ele fez... Foi aquela reboladinha. Gols. Aquela reboladinha em cima do Flamengo. E as finais do Brasileiro... Botafogo. E as finais do Brasileiro, 2 resultados iguais. E aí 15 dias eu sofri. Eu sofri porque ficou assim. Se você não tomar gol, a gente é campeão. Se você não tomar gol, a gente é campeão. Simples, né? Eu jogava também, eu falava pros meus, eu falava pros meus. 90 mil, cara. Jornal do Esporte Rosa. Nas mãos do Germano, se não tomar gol. E como que dorme? 15 dias sem dormir, cara. Caraca, é isso. Dá piriri direto, não é possível. No último jogo eu tava com 5 quilos abaixo. Piriri direto. Pele e osso, 5 Imagina. quilos abaixo. Loucura. É incrível, pessoal. Não, dá piriri, pressão. Pô, tem como. E Palmeiras com o Alex, com o Zinho, com... Era um timaço, timaço. Oséias, timaço. Era o time que a Parmalat montou. Se eu não me engano, tinha sido campeão no anterior, né? 96. Eu acho que foi campeão, Foi antes do Edmundo voltar pro Vasco. Rapaz, é muito Bom, estamos aqui, Iagora Podcast, entrevistando Carlos Germano, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, Vasco da Gama, Seleção Brasileira, Bruno Malias, um dos maiores jogadores da história do beach soccer também. Germano,
Qual a maior vitória, qual a maior glória que você teve no Vasco? Um time que você é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Vasco depois de Roberto Dinamite. Maior vitória, amigo. Cara, isso aí pra gente é um orgulho enorme, né, cara? Você vai pro seu time de coração, né? Um sonho de menino, né? Capixaba aqui, tô indo pro Rio de Janeiro, ter a oportunidade de jogar num time grande igual o Vasco. E aí você joga nesse time, você é campeão por esse time. Mas, cara, o que ficou marcado, assim, fora os estaduais, brasileiros, foi a Libertadores de 98. Porque foi no centenário do clube, cara. Massa. A gente foi campeão carioca, né? Em 98 mesmo, ali abril e tal. Eu vou para a Copa do Mundo e quando eu volto da Copa do Mundo, em 98, né, na França, Bruno, eu tava 40 dias sem jogar. 40 dias. A reserva do Tafarel, né? Como que vai jogar? Concordo. Não dava pra jogar não no lugar do Tafarel? Não dava? O Tafarel é 200 anos de seleção, campeão do mundo, cara. Deixa o cara aí, né? Porra, eu doido virou bordão, né? Sai que é sua Tafarel, virou bordão. Eu doido pra bater um tiro de meta, não mais nada. E volto da Copa depois de 40 dias sem jogar. 3 dias depois a gente em campo com a semifinal Vasco e River Plate. O time tinha sido campeão. Cara, foi o gol do Juninho, né? Foi o gol do Juninho. Como é que foram aqueles dois jogos? Foi o primeiro em casa 1-0 pra gente e o segundo 1-1. O Juninho Paulista ou Pernambucano? Não, Pernambucano. Outro River Plate sensacional, o gol do Juninho. Monumental. Aqui é torcer pro Vasco. E que é o hino hoje, assim, que é cantado. É um hino da torcida do Vasco. Isso é incrível. E aí 3 dias depois eu vou pra campo pra jogar, cara. Treinei 2 dias e fui jogar contra o River em São Januário. Sem ritmo. Pegou tudo. Vambora. Me pegou tudo. Lá foi incrível, mais bombardeado lá. Tudo, Porque no ano seguinte, no ano anterior, a gente tomou de 5 do River no Monumental jogando a Comebol. E aí tinha esse estereótipo. E era o mesmo time do River, Ayala, Galhardo, era um timaço. Timaço. E sem contar que é Argentina e Brasil. Pois é. Vamos falar a verdade, a rivalidade. A gente entre realmente, campo. quando a gente ganha do River em casa de 1-0, a gente foi preocupado pro segundo jogo. Né, eles metem 1-0, eu falei, cara, final de jogo, vamos pros pênaltis, né? Vamos tentar segurar para ir pros pênaltis. E aí, aquela falta do Juninho ali, faltando aí 10 minutos para acabar o jogo, e os caras pressionam o tempo todo, até o final, e a gente consegue passar. E no ano do centenário, né, cara? No ano do centenário, aí também da Libertadores. Quando ganharam do River, perdão, cara, te interromper, mas quando ganharam do River Plate também, quando descobriu que era Barcelona, dá aquela tranquilidade. Mas esse é um problema também, pois né? Se deixar baixar Guayaquil. muito... Barcelona de Guayaquil, né? Bruno, esse é um mal do atleta, achar que o... Tá ganho, né? O Urubu achar que a coisa tá morta ali, né? Exato. Porque a gente não acompanhou muito a outra chave. O Barcelona veio Barcelona de Guayaquil, né? Veio passando. Aí daqui a pouco você... Vem cá. Quem são esses caras? Viram os jogos? Vem cá, como que os caras foram na... Quem eles eliminaram na outra... porque a outra chave eles passaram o mesmo tamanho que vocês passaram, a mesma quantidade de jogos, exatamente. Pô, aí depois você começa a estudar, vai ser... Olha o processo aí, ó. Aí a gente ganha os caras em casa de 2-0. Foi encrenca, não. E lá a gente ganha 2-1. Né? 2 vitórias. 2 vitórias. Só que lá a gente não dorme, né, cara? 90 mil pessoas no estádio, tudo amarelinho. Meu goleiro, bate um tiro de meta aí pro centroavante e vamos perguntar pra ele qual a sua maior vitória no beach soccer. Ih, rapaz. Domina na caixa. Tem... Bicicleta, já que você gosta de fazer gol de bicicleta, faz de bicicleta agora. Tem um jogo que é emblemático, assim, tipo assim, talvez eu tenha de futebol de areia, na minha carreira toda, trajetória toda, 2 anos de futebol de campo que ele tem de jogos. Sim, claro. Quantidade de jogos, né? Muita coisa. Você fazia 70 jogos, entendeu? Contando todos os jogos de história. Então, assim, eu tenho menos referência do que ele. Claro, assim, eu tive muitos jogos muito legais, né? Jogos que são muito legais é ser campeão perto de casa, com a sua família na arquibancada. Então, os campeonatos municipais aqui que eu jogava pelo Jardim da Penha, pelo Alcatraz, era massa. Contra o Praia do Suá, contra o Cachamel, sabe? Que era fazer gol, mandar um beijinho pro pai. Eu tava na seleção brasileira, o melhor campeonato que tinha que disputar era aqui, em Camburi, quando a minha galera tava ali, minha namorada, entendeu? Era mais massa. Cara. Mas tem um jogo na Copa do Mundo de 2006, porque em 2005 a seleção brasileira é formada por aqueles caras. Primeira Copa do Mundo FIFA. O Romário jogou com a gente. Jogou com o Baixinho. Era Negão, Benjamin, Juninho, Neném, Jorginho, o Robertinho no gol, o Buru, sabe? Assim, era aquela super seleção e eu tava no meio daquelas super feras. O Romário, time fraco, né? Time fraco, só que né? A gente perde ali o ano, a gente perde, e aí eles tiram a Coque, que era dona do negócio, tira os caras e deixa só o Benjamin e o Negão e deixa a molecada toda.
tipo, sobrou pra mim. Sobrou pra minha galera que tava do lado de fora, não tinha nem chance, chegando. E aí a gente, assim, pô, próxima perdemos a Copa do Mundo em casa, próxima Copa do Mundo no Brasil em casa também. 2005 a gente perde Copacabana, 2006 Copa do Mundo em Copacabana também, Copa do Mundo FIFA. Aquelas arenas gigantes para 20 pessoas, né? Muito legal. Né? Irado. Na primeira Copa do Mundo a gente ficou no Meridian ali. Parece um Coliseu. A gente via aquelas parece a arena do Coliseu o negócio. E aí em 2006 a gente faz o primeiro, a gente joga, eu faço o primeiro jogo contra a Polônia, o Brasil faz o primeiro jogo contra a Polônia, a gente ganha de 9-2. Só que eu vou mal demais. E eu tinha entrado no lugar dos caras. Entendeu? Só fera, e aí a né? arquibancada, irmão, malhando. Massacrando. E os amigos deles, dos caras de Copacabana, juntaram nos bolinhos, puxavam o couro aqui, puxavam o couro ali. Então acabou que não ficou legal pra mim, né? E aí eu fiquei chateado, não foi legal, né? Eu tinha jogado mal. Primeiro jogo da Copa de 2006. Vamos pro segundo jogo, Brasil e Japão, né? Aí foi o jogo da redenção e foi esse jogo que eu acho que foi o mais importante, assim, né? Porque foi uma reviravolta também, né? Porque assim, a gente não tinha contrato, cara. Se eu fizesse uma boa Copa do Mundo, talvez eu continuasse na seleção. Se eu fizesse uma Copa do Mundo ruim, eu não continuaria na seleção, eles iam botar outro. Ou seja, era matando um leão por dia, né? Um leão por jogo. Amigo, atacante. Atacante é gol. É gol, é isso, gol. assim. Então no primeiro jogo não tinha. Pode jogar até mal, mas deixa mete gol. A televisão vista, tudo aquilo acontecendo. E é legal porque as pessoas depois ligam, você foi até bem, né? Você não viu o jogo, não? Os amigos que são assim, né? Família. Pô, fala a verdade. Aí no outro jogo, cara, Brasil e Japão, né? Aí eu lembro até hoje que o Pierre tava agarrando, eu sempre fui voluntarioso, né? De marcar lá atrás, correr. E tem uma bola que eu vou lá atrás pra marcar também, marco. O Pierre agarra e eu peço pra ele, vai, me dá a bola aqui. Ele me dá lá atrás a bola. E assim, o triunfo pertence a quem se atreve. É uma das coisas que eu aprendi, né? O triunfo pertence a quem se atreve. Futebol de areia é um jogo que tem areia, uma trave, é do tamanho do campo de futsal e uma trave imensa. Tem areia, então, meu irmão, chuta. Se chuta de qualquer lugar, é um jogo de chute, é feito pra chutar, pra arrematar. Então, de lá de trás, peguei, chutei e fiz o gol. A torcida que tava vaiando já não podia vaiar tanto assim, porque foi um golaço. Na segunda bola, os caras saíram a bola, chutaram, pegaram não sei o que, eu roubei a bola, driblei 1, driblei 2, driblei 3, gol. Aí que não tinha mais segundo gol, aí. Terceira bola, a bola saiu rápido lateral, eu fiz 3 gols em 3 minutos. Caraca. Aí aquele foi meu jogo. Redenção. Aí foi a redenção. Aí virou a minha Copa. Porque aí depois no próximo jogo eu também já fiz uns 2 gols. No próximo jogo, depois foi o jogo que o Mão lançou a bola e eu debaixo do gol de bicicleta. Que o Mão fala que o gol é dele. Porque assim, eu entreguei a bola, você só colocou o pé ali pra fazer o gol. Aí você se firmou na seleção. Aí se firma na seleção. O cara que fez 3 gols. Exato. Em 3 minutos. Isso é igual a rede social. Ó, vamos ver uma liga já. O cara aí, ó. Tem essa característica. É legal pra caramba. Tem. E assim, pô, eu de segunda-feira no jogo contra a Polônia mal, terça-feira contra o Japão arrebentando, quarta-feira minha avó no Jornal Nacional. Eu dando entrevista no Jornal Nacional com a minha avó. Entendeu? Que então, massa. assim, o negócio virou de uma coisa... É muito rápido. Surreal. E aí foi a minha Copa ali. Eu fui o terceiro melhor jogador do mundo, fui o terceiro artilheiro da Copa, e aí eu engrenei na seleção brasileira, abri minhas oportunidades fora do Brasil, né? Por aquele joguinho contra o Japão. Você fica até quando na seleção de beach soccer? 2013, minha última Copa do Mundo também. 2013. E aí agora no final tem alguns problemas políticos também, né? Que atrapalham. Política atrapalha muito o futebol, né? Demais, né? No futebol, atrapalha. Assim, não tô falando da política, essa política partidária que a gente tá vendo, não. Claro. Não. A política do clube. Os bastidores, né? Os bastidores dos times, né? Ô, meu goleiro. E você rodou o mundo. Rodei o mundo. Ele rodou o mundo jogando futebol. Quantos países? Um monte. Assim, o que acontecia? É um monte mesmo. É um monte mesmo. Só que fazia muita grana com isso, então a gente rodava uma porrada de lugares, assim, jogando para ganhar com a seleção brasileira, né? Rodava. Depois, aí, por as portas serem abertas para mim fora do Brasil, eu fui jogar campeonato italiano, campeonato húngaro, campeonato português, campeonato russo, campeonato suíço, campeonato uruguaio, né? Então, assim... Ganhou muitos milhões de dólares? Não. Porque mas ganhou experiência. Exatamente a diferença do futebol de campo, né? De repente, se a gente tivesse assumido, assim, no futebol de campo, né? Na perspectiva do campo, grandes contratos, aí era outra coisa. Mas, pessoal, a gente fala assim também, mas até a década de 80, você viu o Giovanni indo embora e voltando, sem grana, o Zico indo embora. Hoje que o negócio tá... Hoje que é uma loucura. De uns 10 anos pra cá, que o negócio tá... Que o negócio dolarizou. Que o negócio explodiu. Não, na minha época não, a gente ganhava bem, cara. Ganhava muito melhor do que a gente ganhava aqui. A gente disputava os jogos aqui do Verão Espetacular com a seleção brasileira aqui no início do ano, no verão nosso. Ia pra Europa jogar o verão da Europa lá também. Né? Só dá pra jogar na Europa no verão de lá e ia ganhar uns... Meu goleiro, o centroavante perdeu a bola e volta pra você aí, que eu tenho uma outra pergunta pra fazer pros dois. A maior derrota da sua vida no futebol? Cara,
uma derrota foi não ter sido campeão do mundo pelo Vasco. Legal. Nossa. A gente é campeão da Libertadores em 98 e em dezembro desse ano a gente jogou a final contra o Real Madrid. E você foi sacado? Não, essa eu joguei. Joga. Joguei. Foi 2 anos do depois. Raul, né? Gol do Raul e do... Foi 2-1 o jogo. 2-1. Teve, cara, um jogo, velho, que o Vasco amassou o time do Real Madrid. Mas os caras não passaram no meio campo. Teve um gol do Real Madrid no primeiro tempo, um gol contra, né? Foi um chute do Roberto Carlos. O Nasa, que é nosso cabeça de área, Bateu no Nasa, tenta tirar a bola, só que a bola bate e entra. Fatalidade. Né? Fatalidade. Caramba. Quando a gente volta pro segundo tempo, só dá Vasco. Quem eram os caras? O time dos caras era quem? Fala aí. Do Real? Isso. Cara, pra gente saber com quem que vocês estavam. Qual era o time que vocês estavam jogando? Não, jogou. Raul, jogou um cabeça de área chamado Redondo, argentino. O Sirdorf, outro meia. Né? Eu não me recordo o outro meio atacante, que era da seleção, não sei se era da Hungria, não sei. Jogou Raul e Sávio na frente, né? Roberto Carlos de um lado, do lateral, Timaço. Ilgner, o goleiro do Alemão, que era o goleiro deles. Era o time A de Campinho da aqui. Champions, O time A de Campinho aqui. É esse time aí que você falou que o Vasco amassou? Panucci era o lateral, o Felipe Tortores deve estar até hoje procurando, alinhando a coluna. Eu não queria falar, mas vou revelar. Eu fiz parte da Fla Madrid. Lembra da Fla Madrid? Fla Madrid. Como um bom rubro, não podia deixar de falar isso. O pessoal da Fla Serra me pega lá, entendeu? E jogar, foi um jogaço, cara. Se você vê o segundo tempo, então, que o Vasco aí faz o gol do Juninho, né? Que ele dá ele corta o cara e mexe um golaço. Aí só deu Vasco. Aí o Felipe, bola passa perto da trave, o jogador deles tinha bola em cima da linha. Vocês pegam o Wilgner agarrando pra caramba. 2-1. No finalzinho, cara, no apagar das luzes, a bola com o lançamento do Sirdorf, o Raul domina. Só que o Vitor, que é nosso lateral, tinha acabado de entrar, coitado. Ele dá um carrinho e passa. O Raul corta ele pra dentro e fica na cara do gol só. Só toca. Tira o Divan também e chapa no canto, né? Tinha como você pegar, não? Eu tentei, né? Eu tentei. Se tivesse... Só sobrou eu e ele. O cara falou, escolhe, aí ele... Tentei, né? Não tinha como você pegar, não? Jogar luva. Gostaria de ter pegado aquela bola que ia pros pênaltis. A gente ia ganhar. Você pegava. Eu satisfazer uma curiosidade. É muito diferente um time brasileiro que joga no futebol brasileiro, que joga Libertadores, mas é muito diferente o nível do jogo quando se vai para uma final, jogar com o Real Madrid, de fato é muito diferente. Rapaz, Hélio, assim, vou te falar o que aconteceu de diferente nesse jogo pra gente. Timaço, Real, porra. Claro, indiscutível. Os melhores jogadores de cada país estão ali jogando pelo Real Madrid. Perfeito. E a expectativa nossa, porque a gente tá vendo o Real Madrid toda hora na televisão, cara. Sendo campeão da Champions, campeão da UEFA. Então, quando você perfila, você fala, cara... São os caras. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né? Tanto aqui no primeiro tempo eles começam. Vamos jogar mais certo. Até um pouco de respeito, entendeu? Vamos ver que a gente também não pode ir com muita sede ao pote, porque a gente não está enfrentando qualquer equipe. Quer dizer, na verdade ali até o Real Madrid era o favorito pro jogo. Vamos ver vamos ver, deixar a bola reage, né? Vamos reagir. E a gente viu que não era isso. Vamos para dentro. Isso aí. Vamos para dentro dos caras porque eles deram uma riada. No segundo tempo foi quando o Vasco começou a tomar conta do jogo, cara. Sinceramente foi uma fatalidade. Pelo jogo que o Vasco fez, né? Mas é futebol, né? É futebol. Impressionante. Vou te dar uma notícia boa. Esse ano o Flamengo vai poder vingar o Vasco. Tentou ano passado o Flamengo, tentou? Não, ano retrasado, né? Pô. Maria, vou fazer igual o Tio Marcos. Sentiu, Galvão, sentiu, Galvão. Mas vou passar a bola pra Malias. A TV não consegue mostrar, mas podemos garantir. Sentiu. Ô Malias, a maior derrota no beach soccer? Cara, eu acho que quando eu deixei de jogar na seleção, né, a última Copa do Mundo, a gente perdeu a semifinal pra Espanha. O jogo foi 1-1, foi um jogo atípico, um jogo difícil, o beach soccer 1-1, né? Porra, E aí a Espanha fez o 2-1, o 2-1 na prorrogação, na morte súbita. Copa do Mundo no Tahiti, em 2013.
Foi ali. Mas também não deu muito tempo de ficar chateado, não. Fiquei 15 dias no Tahiti depois com a minha mulher, fui passear, fui viajar. A ressaca foi rápida. Legal, cara, legal. Mas ali foi ruim, assim. Eu falei assim, eu tava de saco cheio também. Assim, no final, assim, eu já tava com 33 anos, 10 anos de seleção brasileira, com as crianças pequenas, sabe? Assim, com a cabeça em outros lugares. Outros projetos. Pensando mais nas crianças do que no próprio jogo. Então, acho que foi uma soma de fatores. Já não tava legal aquele momento, assim, pra mim. Mas a derrota foi um negócio chato. Né? Podia sair do não legal e ganhando, né? E a derrota é uma coisa que nos ensina também. Tem que lembrar, quando a gente tava falando aqui sobre processo, né? E aí eu queria, professor Hélio, que os nossos convidados, estamos aqui, né, com o Carlos Germano, o maior goleiro do Vasco da Gama, jogou na seleção brasileira, Bruno Marias, né? E eu queria que eles falassem um pouco sobre os projetos sociais deles, né? Que é a Copa Carlos Germano, que trabalha exatamente na base, a meninada e tal. Tem lá Tio Peito, que é Nelsinho, mais conhecido como Tio Peito, que é Peito Liso lá de Domingos Martins, que já foi gerente de esporte na prefeitura. Eu conheci, já foi vereador também. Foi vereador. Eu conheci Nelsinho em 2012 para 2013. E Domingos Martins tinha uma gerência que era vinculado à Secretaria de Educação, que eu acho que é até hoje. Até hoje. E ele é um cara tão extraordinário, porque ele era o único município do estado do Espírito Santo que tinha um calendário esportivo, de janeiro a dezembro. Legal. E muitas atividades. E não era um município que chegava assim, vou derramar 10 milhões aqui, não. Articulado, traz a comunidade. Todo mundo ajudava. Todo mundo ajudava. O cara fantástico. Envolvia a comunidade. Né? Todo mundo, que ainda tem isso. E tem a Copa... ele pediu, o Nelson pediu, né, o Nelson, o nosso querido Peito Liso, em 2014, eu acho. Isso não... Ele já era o gerente lá. Já era. Já era o gerente lá. Falou, poxa, mano, lá na cidade todo mundo me chama por Mano, né? Por causa do Germano, Mano desde moleque. Eu falei, posso usar teu nome aqui pra fazer a Copa Carlos Germano aqui em Domingos Martins? Eu falei, pode. Minha cidade de Natal, claro, pô. Mó ídolo também lá, pode. Uma homenagem. E a copinha, essa Copinha Carlos Germano começou só no município de Domingos Martins, né? Através do Nelson. Só que foram as equipes, quer dizer, de Vitória, Serra, Linhares, Anchieta, tudo, o resto. Eu não penso em, né? Vamos fazer uma em Anchieta. Vamos fazer uma Copinha Carlos Germano em Anchieta, vamos fazer uma em Linhares, vamos. Então aí de uns 3 anos para cá, Bruno, que a Copinha começou a andar o estado. Né? Começou a andar o estado. Né? Aí veio a pandemia, né? O ano passado a gente começou a Copa Carlos Germano. Fazer seletivas, muito parecida com a Copa Gazetinha, você adota um município, leva 16 equipes para lá, ou 12, e dali sai o campeão e vice. Para disputar. Para umas finais que vão ser daqui a 5 meses ou 3 meses. Feito Liso é bom nisso de cronograma. Cronograma. Ele adora, faz isso aí direto. É fera. E aí eu falei com o Nelson, Nelson, eu vou estar no estado agora mais tempo, né? Porque eu saí do Vasco mesmo, era treinador do goleiro, saí, vou poder, porque a Copa, apesar de ter o meu nome, eu participei muito pouco. Entendi. Porque estava sempre envolvido com o Vasco, fim de semana não tinha... Você sai do Vasco quando? Sai em 2021. Aí eu comecei a estar mais presente na abertura e na entrega de troféu para os meninos. Então foi legal pra caramba. Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma seletiva, que antigamente era só, eles chamam de festival. Começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Acabava. E fazia várias categorias, fazia menino de 6 anos, fazia uma de 8, fazia feminino, né? Fazia várias... E agora você está mais envolvido eu estou mais envolvido no projeto, quer dizer. Então o que aconteceu, Bruno? Eu conheci algumas pessoas dentro do estado, né? Já na parte política, né? Que foi o nosso querido Ted Conde, a turma toda. E eu estava assim, Hélio, eu ia para o Rio, ficava lá em casa e voltava fim de semana para o estado para as competições da Copa Carlos Germano. Acabou segunda-feira, ia para o Rio, no outro fim de semana voltava. Aí eu falei assim, cara, deixa eu ficar por aqui, né? Vou ficar por aqui, vou ver se eu... Deixa eu voltar para a terrinha. Aí eu fui convidado pelo governo do estado, Renato Casagrande, a fazer parte da Secretaria de Esporte do estado. Eu falei, poxa, que maravilha. Aí eu volto para minha cidade de Natal e participo da Copa, né? Da Copa Carlos Germano e tô dentro da paz. E é um projeto, professor Hélio, assim, que é muito bacana. Se os nossos diagonautas puderem dar uma olhada lá, procurar pelo projeto, você consegue pelo Google pesquisar. É lindo ver a família toda presente. Não, isso é uma maravilha, cara. Então, e os pais ficam encantados. Ficam malucos. E as medalhas de troféu, porque o Nelsinho, ele é chato no bom sentido, ele quer um negócio perfeito, tem que ser no molde. Aí ele liga pro pessoal que faz a medalha, que é lá no Rio Grande do Sul. O material ele capricha, meu irmão. Ele tem capricho. Personalizado. Capricho. Troféu personalizado é um negócio bem legal. O Nilmar tocou num ponto interessante. E outra coisa, eu falei, Nelson, a gente tem que ter alguns atrativos. Peito, né?
tem que ter alguns atrativos para a Copinha. Cara, vamos trazer os observadores dos grandes clubes do país para ver nossos meninos jogarem. Para vir ver. E na final a gente convida uma equipe grande. Vamos fazer isso? Vamos. Ano passado veio o Flamengo, nas finais de Anchieta. Né, o Flamengo, olha só, cara. O seu prestígio tem ajudado. Ajuda bastante. Muita gente, cara, no Rio principalmente. No Rio principalmente. Eu ligo pro Zé Casa no Rio, no Flamengo, fazer, preciso do Flamengo aqui jogando o 12 e o 14. Já, mas não consigo mandar só o 12. Né? Foi o que aconteceu em Anchieta. Olha o que ele fez, o rapaz do Flamengo, o gerente. Eu trouxe o América Mineiro pro 14, para jogar as finais do 14, e trouxe o Flamengo para jogar as finais do 12. Eu falei, eu só vou levar o 12 se eu puder levar meu 11. Eu falei, cara, se o 11 aguenta jogar no meio do 12, a gente traz as duas. Ele falou, não. Cara, eu tive que montar um torneio paralelo com o 11 do Flamengo. Para o Flamengo vir. Para o Flamengo poder vir. Aí o Flamengo veio, foi campeão das duas categorias, levou 10 meninos capixabas fazer teste. Legal. Imagina, 3 ficaram. Imagina a ligação do Carlos Germano, todo mundo vem. Ele me ligou hoje, eu quero ser entrevistado por você. Eu vinha. E esse ano a gente ligou, tem que atender, pô. E esse ano em Barra de São Francisco a gente trouxe o Vasco. Legal. No 11 e no 13. Também foi campeão, levou um menino capixaba pra caramba fazer teste. Legal. O Porto Vitória foi as duas finais com o Vasco. Legal, cara. Legal. Porto Vitória com um trabalho Porto Vitória tem um trabalho bacana, Porto Vitória. Trabalho excelente aqui no estado. Maravilhoso. Tá mandando muito menino pra fora. Já rende frutos, mas a tendência é render cada vez mais frutos. Exatamente, isso é bom pra caramba. E eu acho que a lei de incentivo ao esporte que tem no estado do Espírito Santo vai ajudar a fortalecer muito isso. Ajuda demais. Vai potencializar a base, principalmente. Legal. Fala um pouco sobre isso. Sabe quem esteve com a gente lá esses dias pedindo a lei? Inclusive eu encaminhei ela pro Fábio. Fabinho. Na minha gerência de alto rendimento. A Marcela, cara, do Zico 10. Legal. É uma escolinha particular, mas precisa, por quê? Porque tem muitos meninos que vão ali que não tem condição de pagar a escolinha. É verdade, cara. Então, ela foi lá, mas não preciso botar um fisioterapeuta aqui para ajudar meus meninos. Vamos lá com o Fabinho, cara. Resolveu tudinho. Entrou na lei do incentivo do esporte. A lei de incentivo que a gente está falando atrás, é uma lei que foi a alteração da lei número 7.000, que é do atual governo, em que ela aperfeiçoou um modelo de como que empresas privadas e entidades privadas sem fins lucrativos possam apresentar projetos da área esportiva para ele receber o famoso bônus, para ele trocar o bônus de ICMS. Qual que é o aperfeiçoamento dessa legislação diferente do Brasil inteiro? É que ela permite também que o mercado privado possa fazer a captação de recursos. Então, é só apresentar um bom projeto. Exatamente. Se não me engano, são 10 milhões por ano para o esporte. Né? Que ela fez um processo de desvincular um pouco da área da cultura. Então, a cultura tem os seus bônus e o esporte tem os seus bônus. Então, quem quiser, entra lá no site da CESPORT que tem. Maravilha. No site da CESPORT tem toda a explicação com riqueza de detalhes. Eu convido, tem uns bons de bola aqui de Guarapari, a garotada que... Os caras, pô, Germano, a gente precisa de um ônibus para ir para Minas jogar o Brasileirinho. Que vai Inter, vai Flamengo, vai... Eu falei, cara, vamos lá no CESPORT. Faz um projetinho legal, procura a Marcela. Vocês estão sempre jogando contra. Vê como ela fez o projetinho dela. Vamos lá no CESPORT, lança o projeto lá. Existe recurso, cara. Você vai poder viajar com seus meninos para onde você quiser. É isso. Porra, é legal pra caramba, cara. A ideia da lei de incentivo ao esporte é de tirar o Pires da mão. De ficar toda hora com o Pires na mão. E outra coisa, sabe o que deve acontecer com o Bruno também? Muita gente no estado liga pra gente e fala assim, pô, Germano, não preciso... Não é assim. Né? Eles não é assim. Eles acham que a gente trabalha na Secretaria de Esporte, que a gente consegue, da noite pro dia... Tem uma varinha de condão. Não, toma aqui, levar o ônibus para lá, não é. Você precisa de um projeto legalzinho e a secretaria vai te dar todo o auxílio necessário. Aquela possível dentro E aí, professor Hélio, a gente falou aqui do projeto social, né, do Carlos Germano, e tem o Bruno Maris, que tem um projeto, claro, por favor. Já tive aqui, eu acho que foi ano passado, esse ano, com o Vidigal, trazer o Carlos Germano pra Serra, cara. Legal, cara. Vai ser 2023? Sabe o que eu tô pensando em fazer? Prefeito, vamos tirar esse projeto. Não, vamos já. O Vidigal, ele gosta, cara. Eu sei que ele gosta. No ano que o Flamengo veio, meu primeiro... Tricolor. Minha primeira seletiva... Carioca. Minha primeira seletiva foi aqui perto de Manguinhos. Legal. Foi ali no clube da Caixa Econômica. Pô, foi um torneio top, cara. Entendeu? Então, a gente pretende fazer a Metropolitana. A gente tem que... Vou ver se consigo fazer agora no mês de novembro, na época de Copa, cara. Vai ser legal pra ver se a gente faz com o Vidigal. Legal. Uma Metropolitana, que aí vem Porto Vitória, vem o Zico 10, vem o Grêmio. É só timaço. Só o Salvive do Luciano. Só legal. Time bom. Vale a pena. Bruno Malias, projetos sociais. Projeto lá.
Escola de craques, Bruno Marias. Lá atrás, né? Sabe como eu queria escola de craques, Carlos? Eu tava jogando na seleção brasileira e os caras deram... Como é que era que você trabalhava? Aviso prévio. Ó, meu irmão, daqui a 30 dias vai acabar o contrato da seleção brasileira, vocês vão ficar tudo na água, não sei o que. Eu falei, o quê? Não vou mesmo. Não posso. Deixa eu montar uma escolinha de futebol aqui, porque eu tava acabando de me formar na educação física, né? E com a possibilidade de empreender aquilo, né? Eu não queria, meu irmão, treinar 2 horas na praia e ficar em casa depois. Aquela contabilidade que você começou lá atrás, abandonou. Contabilidade eu comecei lá atrás, fiz 6 anos de contábeis, acabei não me formando, tem uma história muito legal também. E aí logo depois eu entrei na educação física e me formei. Legal. Logo, né? Concluiu. E o contábeis é o seguinte, eu já estava na seleção brasileira e estava finalizando contábeis. Eu estava fazendo um trabalho de conclusão de curso. E aí eu tinha um orientador que se chama Márcio. Faltavam 4 disciplinas, entre elas o trabalho. Numa desses encontros de orientação, eu já estava rodando o mundo pela seleção brasileira. Num desses encontros de orientação, o cara falou assim, meu irmão, você precisa decidir. Ou você é jogador ou você é contador. Eu falei assim, dá mão aí. Abraço. Obrigado. Depois eu vejo isso. Fui, irmão. Depois eu vejo isso. Fui, saí da contabilidade ali. Abri mão da contabilidade ali. Depois de 6 anos Depois de 6 anos ali. E fui. Chegou até a final. Chegou até a final. E aí eu tava na seleção brasileira, eu fui fazer educação física. Aí foi tudo a ver comigo, assim. Entrei num processo. Não deixei de estudar, não. Larguei e fui fazer educação física. Acabei que não me formei em contábeis, mas são 6 anos, né? Do que eu me apropriei, ninguém tira, né? Não. Formou em educação física. Eu me formei em educação física, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão, né? Quando eu parei de jogar, né? Logo depois da Copa do Mundo, e agora eu tô fazendo um mestrado. Você deu um parênteses aí, agora vamos lá no projeto social que você estava falando. Escola de Craques Bruno Marias. É criado lá atrás, na Praia da Costa, em 2008, nessa perspectiva de eu poder trabalhar, gerar emprego e renda pra mim, né? E para dar sustentabilidade à minha vida, não só ficar dependendo da seleção brasileira, que nunca me deu grandes coisas, né? Financeiramente falando, né? Uma sustentabilidade para minha vida, para quem quisesse casar, ter filho. Em 2008 eu já estava casado, entendeu? Em 2008, imagina, cara, sua mulher saindo, voltando a trabalhar e você sem botar umzinho dentro de casa. Não tinha filhos, hein? Não tinha filhos. Meu primeiro filho em 2009, o segundo em 2012. E aí eu criei a Escola de Craques Bruno Marias. No primeiro momento ela era uma escolinha paga. A gente já teve diversos modelos de negócio, né? Eu posso fazer uma escolinha paga. No segundo momento eu consegui patrocinadores, porque começou a desequilibrar também, Lomar. Como era na praia, muita gente chegava e pedia para treinar, e o coração deste tamanho, treina. Quando eu fui ver, estava desequilibrado já. Eu tinha muitos poucos meninos pagantes e muitos meninos sem pagar. E aí eu fui fazer o quê? Fui procurar empresas que pudessem dar sustentabilidade disso. Mas com dinheiro bom, né, que a gente diz. Dinheiro bom, dinheiro do bolso. Aí eu consegui 3, 4, 5 patrocinadores de 400, 500 reais. Tirei o projeto da Praia da Costa e levei para dentro de 2 comunidades em vulnerabilidade social. Foi em Riviera da Barra e no Ibis. Nesse meio tempo também eu trouxe a escolinha para Planalto Serrano com o Santo Beazutti. Com o Rede Show. Nosso parceiro Santo Beazutti. Já me ajudou também. Quando a gente fala que é um cara empreendedorzaço, não é à toa. Conheço a história do Santo, que ficou vendendo aí as coisas dele nos pontos de ônibus, depois foi criando, teve a primeira birosquinha e depois tem Calma que ele vai vir aqui pra contar a história dele. Deixa ele contar a história dele. Ele contou a história dele, então, assim. Então foi aí que a Escola de Craques surge lá atrás, né? Aí ela sai da praia, naquele modelo de escola pagante para uma escola de caráter esportivo, social, né? E aí, onde é que a gente encontra uma sustentabilidade legal mesmo? No ano que Rio Novo do Sul, aí eu comecei a apresentar ele para as municipalidades. Aí Rio Novo do Sul vem e compra o projeto. Banca um projeto. Né? E a gente faz um convênio com a Prefeitura de Rio Novo do Sul através do Conselho de Referência Especializada em Assistência Social, são os CRES. Mas que não tem praia, né? Não, mas o futebol de praia tem uma grande vantagem. Claro, futebol de areia, qualquer quadro espaço. de areia. E aí no Espírito Santo, você vê assim, é o processo que a gente viveu muito bem, né? A construção desses espaços esportivos. Legal. Desses equipamentos esportivos, de praia. Você roda de sul a norte do Espírito Santo, você vai ter um campo de beach soccer. Como vários campeonatos acontecendo em Cariacica, ali em frente à prefeitura. Monta a arena e vai. A importância da política, novamente, né? Que a gente tem que falar. Política, né? Assim, se você... Das políticas públicas. Por exemplo, será que vai sair um baita de um nadador em São Mateus? Se não tiver uma piscina, não vai. É, claro. Se não tiver uma piscina, não vai. Não Alguém Pode tem que ser que montar o campeão piscina. mundial esteja lá, né? Mas as quadras de areia são graças a esses caras aqui, cara. É isso mesmo. É verdade. São as referências. Vira E hoje referência. a gente tem gente que E joga o futebol Estado, campeão de tudo, cara. Qual que é melhor que isso? E aí você foi para Rio Novo. Rio Novo do Sul constrói uma baita... é uma estrutura incrível. Tem uma arquibancada. Legal. Olha. Uma arquibancada construída num centro legal, bonito, esportivo na cidade.
E aí eu fico lá durante 4 anos, né? E aí a gente dá uma sustentabilidade grande, bacana pro projeto. Legal, Que aí também eu consigo, porque trabalhar com esporte no estado do Espírito Santo é tirar leite de pedra. Então, naquela época, eu trabalhando nessa entidade, eu consigo chegar até a lei de incentivo ao esporte. A gente... Federal. Dando uma sustentabilidade bacana para o projeto com o município de Rio Novo do Sul, eu consigo chegar na lei de incentivo ao esporte do governo federal. Aprendo a escrever projetos, me aproprio dessa expertise e começo a aprovar projetos no governo federal. Aprovo um projeto... Escola de Craques, para rodar em Riviera da Barra, quando a Águia Branca vai, aporta um dinheiro. 51 mil reais, a gente consegue rodar lá. Aí depois... Como troca de bônus. Só deixar claro, troca de bônus. O imposto que compete ao governo federal é o imposto de renda. Então, 1% do imposto de renda de pessoas jurídicas e 6% do imposto de renda de pessoas físicas podem botar nesse projeto. Então, o cara passa a pagar para o governo, paga direto para a entidade. Rodamos um projeto lá. Logo depois nós rodamos um projeto que não é um projeto esportivo, de caráter social, foi uma arena, economizando 450 mil reais para a Prefeitura de Vitória, porque a gente tinha um campeonato chamado Metropolitano, aprovado, a gente captou a iniciativa privada e botou a arena na cidade de Vitória em 2020, de graça para a Prefeitura. E que eles se apropriaram como se eles tivessem botado $1 bilhão com meio de bola no negócio e não botaram um centavo na porra da arena. Não dá, né? Eu falo mesmo, que aqui não tem off. E aí logo depois a gente consegue aprovar, eu consigo continuar aprovando os projetos da Escola de Craques, né? E a gente tem um parceiraço agora que é a Vale, né? Então eu tô em Atlântica Ville, que é muro com Vale. Eu tenho uma relação com a Vale também muito boa, muito legal, pela relação comunitária. Trabalhou lá atrás também trabalhei na Vale, E aí a gente tem um projeto em Atlântica Ville hoje para 100 crianças. Eu não trabalho no projeto, que fique claro, né? Quem toca o projeto é a entidade, existe uma equipe de trabalho lá. Agora, eu tô pertinho, cara. Ele é o garoto propaganda do negócio. É o meu nome. Claro. Quem escreveu a metodologia do projeto fui eu e o professor. Se vocês verem, acompanhar, entra lá no Instagram do Bruno Malise e dá uma olhada como é que foi a transformação. Que a própria comunidade abriu aquele local que era um guarda-treco, tirou aquilo tudo, hoje tá tendo... a comunidade que fez o negócio. Professor. Hoje tá tendo... A comunidade abraçou o negócio. Hoje a gente conseguiu... A gente entra com um projeto esportivo com caráter social na comunidade, atende 100 pessoas, 100 crianças, né? As famílias vêm. A gente tem uma metodologia... É na praia, Bruno? Ali? É na praia, não? A gente está em Atlântica Ville. Tá dentro do bairro. Atlântica Ville é um condomínio de Jardim Cambori aberto, com 4 mil apartamentos, com 900 apartamentos, 4 mil pessoas morando em área de vulnerabilidade. Muito tráfico de drogas, né? É um espaço do bairro estereotipado, com essa área de vulnerabilidade. Quadra abandonado, espaço sem abandonado. iluminação. Entra a Escola de Craques naquele momento, há um ano atrás, e hoje a gente percebe uma sociedade em constante transformação em Atlântica Ville. Diário. Por quê? Maravilha. Excelente equipe de trabalho. Coisa bacana, o esporte é incrível. Esporte é incrível. Esporte é incrível. Não, tem que ser, cara. Incrível. Tem que ser. Velho, não tem... Isso é bom demais. Uma excelente equipe de trabalho. Né? Você, quando dá sustentabilidade financeira para o seu projeto, né? E você não é ganancioso, olho grande, você consegue contratar uma equipe de trabalho para tocar o negócio acontecer. Então, só um parente importante aqui, que no dia que ele fez o lançamento, que levou as famílias, eu estava lá. É lindo de ver. Você primeiro vê, porque eu conheço algumas pessoas que moram lá. O pessoal que é do Conselho de Segurança de lá, algumas pessoas que são, né, vereadores, editores de mandato, deputados, mas independente disso, tô falando da comunidade, estava lá presente. Os pais, ver o olho dos pais brilharem. Eu revi um colega de faculdade, que é o Edmilson. Edmilson me olhou, o apelido da faculdade era prefeitinho, porque eu trabalhava na prefeitura, então meu apelido é prefeitinho. Eu sempre fui o cara político da turma, né? Não sei porquê. E aí, ele me viu lá, ele veio me dar um abraço. Pô, fui fazendo aqui, não, meu filho, que é o menino dele, falando do Bruno Malise, o cara fantástico. Falei, pô, trabalho com o Bruno. E ele me deu um abraço, assim, de ver, ele falou, cara, maravilhoso o projeto do Carlos. Meu filho, olha o que o cara fala, meu filho tava precisando disso. E eu também. Pô, quando ele fala que o filho dele tá precisando, mas ele fala, eu também. O cara me salvou. E aí a gente tá conseguindo agora levar, foi um sucesso tão grande, porque assim, a gente depende. A expertise nós temos, né? Claro que eu também tô passando a expertise para outras pessoas, né? Porque também você não adianta nada morrer com conhecimento com você, filho. Não adianta nada. Entendeu? Não adianta nada. A gente tá aqui vem aqui, gruda aqui, cola e vai tocar os seus, né? A galera tá tocando muito bem, a gente conseguiu abrir agora em Carapina Grande, na Serra, né? São 100 crianças que estão sendo atendidas lá desde junho também. A gente já está no 2º ano em Vitória, né? Rodou em setembro. E a gente crê que a gente vai conseguir abrir mais uma turma em Jardim Cambori, mais um espaço que se chama Vilagem de Cambori, que é uma área de vulnerabilidade lá. Legal. Exatamente. Aprovamos também o 2º ano da Serra, porque você tem que aprovar as continuidades, né? Porque senão você tem um gap. Aí para o projeto e não é legal. Acabou. E também um projeto chamado Escola de Beach Soccer Brasil,
que é um passinho a mais que a gente está dando nesse momento agora, né? Que a turma está dando. Que é a segunda fase, né? Agora você pegar a molecada com uma idade, Não, a gente vai para o Brasil, né? A entidade vai para o Brasil, né? Vai levar a minha metodologia de trabalho. Aí no Beach Soccer, que a gente está trabalhando futsal, para o Brasil inteiro. Belém do Pará, São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro e Vitória. Se Deus quiser, a Vale está escutando a gente aí, vai dar certo. Vai franquear a ideia. Vai dar uma espécie de uma franquia. E assim, tem uma relação muito legal também. O que a gente precisa? A gente precisa de uma expertise técnica, que é escrever o projeto. Claro. Essa expertise as pessoas já têm. E a gente precisa da sustentabilidade financeira, claro, que é a Vale, que hoje está entrando com a possibilidade da gente tocar os projetos, dos meninos tocarem os projetos, de montar equipe de trabalho, gerar emprego e renda, gerar transformação social, fazer educação por meio do esporte. Dá certo, dá trabalho. Mas dá certo. Dá certo. Dá certo. Mas agora eu posso... Eu sou o cara do parênteses aqui. Que fica à vontade. Primeiro que receber 2 amigos não é todo dia, então a gente tem que aproveitar sempre. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência que vocês estão hoje na gestão pública estadual, de como que é, porque quando vocês eram atletas, tinha determinados instrumentos que vocês achavam assim, por que o governo não faz isso, por que o governo faz aquilo, por que não tem... E quando você está lá como ter que ser o protagonista de entregas, e nós estamos falando de programas importantes como o Bolsa Atleta, Compete Esportivo, Chamamento e a Lei de Incentivo, e eu agora quero, agora é o negócio. Como que está o Bolsa Técnico? Porque eu passei por lá, eu dei meu parecer, nós tocou essa bola para eu como é que está o Bolsa Técnico? Parado na Gerati. Carlinha. Vou mandar. Carlinha, tô olhando para você, olhando nos seus olhos. Carla, vamos olhar com carinho o Bolsa Técnico. A gente vai falar agora para os nossos diagonautas o que é o Bolsa Técnico. Porque o professor Hélio também está super curioso para saber. Verdade, não conheço. O que é Bolsa Técnico? Hoje nós temos o Bolsa Atleta, que é um programa que ele contempla atletas que têm resultado no ano anterior. Então vamos lá, se você tem um resultado no ano anterior que te dá a possibilidade de ter o Bolsa Atleta, primeiro, segundo ou terceiro lugar numa competição nacional ou internacional, você vai receber um benefício para você poder se manter sendo primeiro, segundo, terceiro naquela modalidade durante aquele período de tempo. Então esse é o Bolsa Atleta. Só que o Bolsa Atleta, todo grande atleta precisa de um bom técnico. E assim, a gente não tem condição de pagar, o atleta não tem condição de tirar aquele dinheirinho para pagar uma mixaria para o treinador dele. O que o Estado, responsável por prover políticas públicas, né? Artigo 217 da Constituição Brasileira, né? Nós somos os responsáveis, o Estado é responsável. O que a gente está pensando? O que a gente está produzindo como política pública nessa gestão? E que já tem como proposta do Renato Casagrande para efetivamente virar uma lei para o próximo ano. A gente tentou, mas o momento não era um momento oportuno, um momento de eleição, enfim. A pandemia nos atrapalhou. Dar esse mesmo benefício para o técnico. O treinador que faz excelentes atletas merece também ser recompensado e receber pelo Estado. Se é para analisar, se tem pessoas que já fazem um trabalho técnico por amor... Exato. E já faz um celeiro de atletas. Você imagina recebendo por isso. E eu não posso deixar de homenagear aqui a Mayla Venturini, que é serrana, atleta do bodyboard. Ela foi gerente na época, ela ajudou. Ela não fez isso sozinha, foram várias pessoas, mas quem abriu o processo na época pela gerência foi ela. Legal. E eu lembro que quando eu cheguei lá como subsecretário de Estado, eu fiquei sabendo do projeto que você que comentou comigo na época, junto com o Fábio, fui me inteirar do assunto, fiz a leitura do projeto e chamei ela para conversar. E você vê que é uma pessoa desprendida de vaidade e de ego. Te ajudou tudo, né? Foi lá, sentou, trouxe o que ela já tinha de copo e falou, não, o processo eu tenho. Ela contextualizou como é que foi a ideia, de onde surgiu, como é que foi. Aí eu falei, mas está faltando alguma coisa de estar aqui escrita. E ela foi muito honesta, falou, não, mas assim, eu não tenho a vivência de administração pública que você tem. Ela falou, que bom que você está aí agora. Então ela até brincou, já que a prancha não está, né, ela é do voleibol, aproveita a prancha, agora é você que tem que... Agora a onda você pega melhor. Pega melhor onda. Agora pega melhor onda, agora é com você. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma... Renaldei tá lá na Gerati e eu vou falar de novo. Carlinha, dá uma analisada com carinho. É um projetaço, cara. É um programa de Estado isso, não é de governo. É de Estado. E capacidade financeira, nós já mostramos que este Estado tem possibilidade. Não é algo que vai, né, assim, de onde eu vou tirar recurso? A capacidade de recurso
o Estado do Espírito Santo tem essa capacidade que, como eu vim da área administrativa financeira, Sim. eu fiz o dever de casa muito bem feito para comprovar, tá, professor, de que é possível. E o Bolsa Atleta? E o Bolsa Atleta e o Compete Esportivo? O que legal é? Legal também. Permita-me, Carlos. Fica à vontade, que tá mais... O Bruno já tá... Tô dentro. Toda essa parte técnica, cara, eu tô ainda pegando, né? Tô aprendendo ainda. Mas tá aprendendo. Mas Fala uma bola muito legal, fala do muito Compete, bacana. do bom de bola, que estavam parados aí há quase 4 anos, 5 anos. Exato. Bruno? Por exemplo, o Compete e o bom de bola. O bom de bola são os campos bom de bola que o Estado tem construído esses espaços no interior. Muito legal, cara. cara. Não é igual a nossa grama sintética aqui, Foi não, uma mas... revolução do Estado do Uma Espírito Santo, revolução. da construção desses campos, e agora a nossa administração está fazendo a revitalização de alguns campos e construindo mais campos bom de bola, né? Porque as demandas continuam chegando. Claro. Já o Bolsa Atleta era um programa que na última administração rodou apenas em 1 ano. Nesse ano a gente rodou todos os anos. Inclusive na época da pandemia a gente manteve o pagamento dos atletas, né? A gente manteve. Que foi uma luta. Foi maravilha, né? Eu tava lá e o Bolsa valor... Atleta é esse benefício que os atletas ganham, né, para continuar mantendo as suas carreiras, e o Compete Esportivo, a gente dá passagem de avião para que os atletas possam buscar os resultados para competir no Compete. Por exemplo, você se inscreve no Compete Esportivo. Então, você se inscreve no Compete Esportivo. E aí você vai ganhar a passagem, você é campeão estadual. Nossos campeões estaduais, a gente não tem bolsa estadual, a gente só tem bolsa nacional e internacional. Né? Então, assim, eu não consigo premiar esse cara numa Bolsa Atleta, mas eu consigo dar uma passagem para ele buscar um índice. Exatamente. Que com índice, com resultado, ele consegue o Bolsa Atleta. Viajou com o pessoal um tempo atrás, não foi, Bruno? Eu viajei. Canoa Quebrada? Foi pra onde? Canoa Quebrada. Canoa Quebrada. Do brasileiro universitário. Então, eu tava no dia que o Júnior Abreu, lá no Palácio Anchieta, né? Junto com o Casagrande. O secretário. O Júnior Abreu, junto com o Casagrande, liberando todas essas passagens aéreas pro pessoal viajar. O Bruno já viajou. Os universitários. Por quê, cara? Funciona. Hélio. É uma política pública. Você é campeão estadual, vai pra Canoa Quebrada de ônibus, chega lá, você pode voltar. Aí você chega quebra, travado, né? cara. Você chega nem em Canoa Quebrada, quebrado. É aquela papo nossa ali, né? Como eu treino 2 vezes na semana, vou ganhar de um menino que treina na semana toda. Né? Você tem que chegar lá em igualdade de condição. E o Compete te dá isso. Então você entende qual que é o pilar da administração pública. O atleta capixaba, ele não consegue o Bolsa Atleta estadual. Mas a gente concede para ele a oportunidade de buscar um índice nacional para depois ele poder pleitear o Bolsa Atleta. E a ideia do Bolsa Técnico é ele fechar o ciclo. Eu ainda aprendi o treinador dele. E esse treinador que está recebendo para me treinar, com certeza ele vai treinar uma porção de gente, né? Mais talento, é maravilhoso. E aí eu mando esse garoto para fora, esse garoto vem, Bolsa Atleta. Ou seja, se tiver boas ideias, gente boa, dá para fazer. Gestão. Dá para fazer. Estado organizado. Dá para fazer. Caixa. E é importante, quando a gente brincou que o Júnior Abreu é o serrano, né, que também conhece muito de gestão pública. Esporte, né? Secretário Estadual de Esporte. Extremamente técnico. Pô, o Júnior é fera, pô. Sabe fazer gestão. Eu mostrei aqui numa revista aqui agora há pouco, da Informativo foi mesmo, foi. Coincidentemente, uma foto eu e Júnior Abreu em 2011. Junto, assim, estávamos no mesmo ambiente, tirou a foto e saiu na revista, para coincidentemente 11 anos depois a gente trabalhar juntos. Sem saber que fosse trabalhar juntos. Mas assim, é uma virada de chave importante na Secretaria Estadual de Esporte. Porque o Campeões de Futuro também ficou um bom tempo a Bangu. Não tinha controle. O Campeão de Futuro é um projeto esportivo com caráter social também, no mesmo modo de escolinhas, né? São escolinhas no interior, de basquete, ginástica rítmica, capoeira. Legal. São 27 modalidades. Legal. E que o Estado concede todo o material esportivo. Bola, cone, uniforme, tatame, kimono, raquete, tudo que você possa, colã, tudo. E o município entra com o pagamento do professor, que é o profissional da educação física, e o espaço. E não tinha controle. E agora não, agora existe um cadastro, tem uma plataforma digital que foi criada, digital, coloca lá o CPF, o aluno, não sei o quê. A prefeitura botava um papel de pão dizendo assim, eu tenho 300 alunos. Então toma aqui 300 kits, 300 não sei o quê. E não controla. Agora não, agora você vai pelo aplicativo. Agora, por quê? Porque o Júnior Abreu conhece como é que funciona a máquina pública. Cara, a gente precisa organizar esse negócio que tá
Verdade. Tá zoneado. Vamos na correria, né, cara? Depois da pandemia começou a entregar material tudo atrasado, cara. Imagina. Verdade. Não para. Os caras não Essa coisa param. deu uma parada. A né? Secretaria de Esporte não para. Tá na correria danada, entregando material pra caramba. E graças a Deus que outros secretários ajudaram, disponibilizaram vans para poder emprestar, para poder ir dar, emprestou o van. A Secretaria de Segurança Pública emprestou para poder fazer as entregas. Bom, você está no Iágora Podcast, hoje recebendo aqui Carlos Germano, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, e Bruno Malias, um dos maiores jogadores da história do beach soccer brasileiro aí, duas feras conosco aqui no Iágora Podcast. Eu queria retomar um pouquinho um momento de rivalidade aí, né, que a gente teve aqui, né, um pouco antes da entrevista. O Carlos Germano sentiu um pouco aí. E eu vou provocar mais, entendeu? O meu goleiro já. Eu quero saber por que não vou provocar. Exatamente, Lindomar. Toma uma. Da caída, dá uma caída. Aproveita. Bota uma água pra mim também aí, Carlos Germano. Bota uma água pra mim aí que só começou, tá? Nossa partida só começou. Vamos nessa. É o seguinte, vamos tocar nesse ponto aí, Lindomar. Lindomar tá tremendo que eu... Eu tô tranquilo, ó. Tô tranquilo. O jogo aqui é grande, rapaz. Só tem jogador grande aqui. Presta atenção, time grande. A minha pergunta é o seguinte, né? Eu, como um bom rubro-negro flamenguista, meu amigo Lindomar também, não podia deixar de colocar o Flamengo nessa pauta, nessa mesa, nessa entrevista aqui, Malias. Malias já vestiu o manto rubro-negro, já vestiu a camisa do Flamengo. E eu gostaria de falar dessa sua experiência com a camisa do Flamengo e gostaria de saber por que o Carlos Germano não vestiu o manto rubro-negro. Vamos começar com o Malias. Segura aí, Germano. Segura aí, que eu vou cobrar essa falta aí. Eu não tô nem querendo falar pra escutar. Não, na verdade, sim. Vamos começar com o aspirante, a preliminar. Deixa eu entrar aqui. Eu joguei no Flamengo, tive a oportunidade de jogar no Flamengo numa Copa do Brasil. Foram duas Copas que a gente jogou. Foram lá em Manaus, né? Na primeira foi em 2011, nós fomos campeões da Copa do Brasil, e depois em 2013 nós saímos na semifinal. Foi incrível, foi muito bacana, né? A gente foi pra dentro do campo, jogar pelo Flamengo é algo maneiro pra caramba, mas eu me reconheço mais na arquibancada mesmo. Assim, né? Com aquela camisa assim, eu me olhava assim, eu falava, gente do céu, eu prefiro estar lá. Doideira, né? Uma coisa engraçada, né? Enfim, assim, eu sempre gostei de ajudar como eu posso, compreende? Claro, joguei no Flamengo, fiz uma excelente Copa do Brasil, fomos campeões da Copa do Brasil, né? Legal. Que ano isso? 2011. A gente foi campeão em cima do esporte, tem aquela rivalidade Flamengo e Esporte. No beach soccer, né? É claro, né? No futebol de campo nem se compara, né? Não dá pra comparar coisas distintas, né? Não dá. E é isso, assim, foi uma experiência muito legal, muito bacana. No futebol de areia a gente tem essa possibilidade. Eu não joguei só no Flamengo, por exemplo. No Flamengo, no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, no Vasco. Sabe assim, no Botafogo, no Boca Juniors, no Sporting de Lisboa, no Spartak de Moscou. Futebol de areia te dá essa oportunidade. Meu Deus, no Besiktas da Turquia. Você fala, meu Deus, o cara já não, eu jogava uma semana. Já treinava uma semana e jogava outra. Jogava um torneio, né? Jogava competição, né? Mas jogou, né? Vestiu a camisa. Claro. Não, eu tenho em casa isso, bonitinho, guardadinho. Que legal, cara. Isso é bom demais. Isso é massa. Acaba que a gente teve essa oportunidade, mas não era aquele negócio tão próximo com esse cara assim, caramba, o cara é atleta então vai para o Flamengo, tinha aquele negócio todo. A gente tava trocando. E você não tremeu? Você não tremeu? Você vestiu a camisa do Mengão, mas no caso dele teve briga. Deixa eu ajeitar a bola aqui que eu vou cobrar essa falta aqui. Ô, Germano, fala aí, bro. Oportunidade de fala ouro. Pro torcedor do Vasco, pro torcedor do Flamengo. O que aconteceu que você não botou a camisa do Mengão? Tem tudo um começo, né? Claro, toda a história tem uma... Quer tomar uma água? Pode tomar. Quer tomar uma água? Desse tamanho. Desde os 14 anos, tem uma lei dentro do Vasco. Não pode perder pro Flamengo. Quem botou essa lei? Eurico Miranda. Não pode perder pro Flamengo. É um campeonato à parte. À parte. Então você, desde os 14 anos, você vai jogando, Olaria, São Cristóvão, final de semana Vasco e Flamengo. Não pode perder, cara. Não pode perder a lei dentro do clube. E você cresce com isso. Você cresce com isso dentro do clube. E esse episódio surgiu no ano de 97, né? 2007. Não, 97. 97 foi no Campeonato Brasileiro. Foi no Brasileiro, que eles foram 97. campeões. Eu volto da Copa América. Ok. Pela seleção brasileira, eu volto da Copa América, sem contrato já com o Vasco. Sem contrato? Sem contrato, eu teria que renovar meu contrato. E demorou essa renovação de contrato, a gente não... Eurico Miranda era o presidente do Vasco? Não, ele era vice-presidente. Vice-presidente. O presidente era do seu Antônio... Presidente de futebol, né, que eles falavam. Vice-presidente do futebol. Calçada. Essa. E a gente não entrava num acordo.
Mas era quem mandava, era quem mandava era o Eurico. É, o futebol todo sempre quem foi. mandava, sempre foi assim. E o tempo foi passando, eu já estava um tempo sem contrato, o tempo foi passando. O tempo que você fala meses. Meses. Um mês, 2 meses. 2 meses, passando e nada. Nessa época eu era o Zagallo, treinador da seleção, e eu estava sendo convocado sem jogar. O Zagallo me convocava sem eu estar jogando pelo Vasco. Olha que loucura. Poxa, Reconhecia seu talento, ele sabia eu sua importância. jogava, o Tafarel não estava jogando nessa época, eu que estava jogando pela seleção. Na terceira partida o Zagallo virou para mim, meu filho, Tem que jogar. eu tô sem critério para te convocar, eu não posso te convocar mais, você tem que jogar. Você tem que jogar. Eu sem contrato, meu passe já fixado na federação, que naquela época não tinha a lei do passe, meu passe fixado na seleção, na Federação Carioca. Qualquer clube que chegasse com valor, que estava sendo pedido ali na federação, você era como se estivesse sendo vendido, comprado por esse clube. Aconteceu com o Bebeto isso, né? Porque o Bebeto foi pro Vasco, o Vasco foi lá, depositou o dinheiro, né? E levou o Bebeto pro Vasco. E também nessa época eu fiquei impedido de entrar no Vasco, não podia entrar no Vasco, eu não treinava mais, Bruno, eu não treinava, eu jogava na sessão sem treinar, cara. Sabe o que é isso? Só dava uma corridinha na lagoa ali, na barra e tal, mas não treinava com bola. Teve algum episódio que levou esse atrito, você com o Vasco? O que aconteceu? A gente, eram números, pô, eu achava que merecia tanto, e o Eurico na época achava que não merecia, então eu ficava nesse impasse. E eu não podia mais, chegou uma bela época que um certo dia que eu falei assim, está proibido de entrar em São Januário, você não treina mais no Vasco. Eu fiquei em casa, e sendo convocado pela seleção. Cara, e isso meu passe fixado, o pessoal do Flamengo me procurou, assim, ó, a gente vai te comprar. Né, já com o contrato pronto e tudo para assinar. Era o contrato. Eles tinham vendido o Marcelinho Carioca. Tinham vendido o Marcelinho Carioca pro Valência, na Espanha. E estava aguardando o repasse dessa venda do Marcelinho. O presidente do Flamengo na época? Era Kleber Leite. Kleber Não sei se era de futebol ou se era o presidente. Ele ia pegar esse recurso e depositar na federação. O Carlos Germano seria jogador do Flamengo. Já com 4, 5 anos de contrato, já... Assim. Eu falei que não iria. A gente lembra uma final, jogou Vasco e Flamengo, que a gente perde o gol do Rodrigo Mendes? Lembro. Em 99. Em 99. Foi o primeiro... Primeiro tri. O primeiro do tri. Exatamente. Então, quando chegou... falta, que bateu Exato, no NASA também. No NASA também. 99, 2001. O primeiro dos 3. Eu vou encaixar. Acabou o jogo. Faltava 15 minutos, 71. Acabou o jogo, acabou furar a bola. Aí, cara, acabou esse jogo, eu cheguei no vestiário, né? No velório ali, tinha perdido o Flamengo, né? Tava sentado o doutor Eurico e o Mauro Galvão. Eu falei assim, ó... Eu não assino para o Flamengo. Se o Flamengo depositar, eu não vou. Assim mesmo. Depois daquele jogo? Aí você ganhou o Eurico. Aí você ganhou o Eurico Miranda. Aí você ganhou. Aí teve o episódio todo e tal, que eu fiquei sem contato com a seleção, tal. Mas isso já vinha acontecido antes de ir para a Copa América, cara. Negócio de vai pro Flamengo, não vai pro Flamengo. Confusão toda. Cara, fui treinar um dia no Fluminense, porque eu tinha que treinar para ir para a seleção. O Fluminense abriu as portas para manter a forma. Aí o Eurico me viu com uma foto no Fluminense, falando, não joga mais nem no Vasco, mais em lugar nenhum. Olha a pressão, cara. Aí eu falei, não, eu tenho direito de... Não pode, eu tenho que jogar, cara, não pode me proibir de trabalhar, né? Aí um belo dia eu fui no Vasco receber minha convocação, que você tinha que ir no clube pegar, né? Mandava um ofício com comunicado. O atleta foi convocado, era... Como estava ainda do Vasco. No Vasco ainda. O vídeo ainda dizia que você era do Vasco. Fui lá pegar minha convocação, me reunir na sala, a partir de amanhã já pode treinar com o grupo. Pode voltar a treinar com o grupo e tal. Você conseguiu a valorização? Você conseguiu a valorização? Aí a gente conseguiu. Aí uma semana depois. É isso, assim. Uma semana depois, eu arrumei um outro empresário, né? Entendi. Aí resolveu com o doutor Eurico e eu já estava treinando novamente com o grupo. Que doideira. Aí eu fiz 14 partidas pelo Vasco só nesse brasileiro. Só 14 partidas, né? Naquele momento que eu assinei o contrato, até o final. 97 no brasileiro. Legal. A gente ganhou. Ganhou e empatou, não perdi uma partida dessas 14. Você ficou 10 jogos sem... Isso foi no início, né? No primeiro. No início, foi lá em 92, lá atrás. Legal demais. Que tinha 32 clubes, você imagina. 10 jogos é um terço do campeonato sem tomar gol. E legal assim, antigamente... E aí teve essa briga, aí eu falei com ele, não vou, se você me negociar eu não vou.
pro Flamengo. Ganhou o Eurico, irmão. Falou, não joga no Flamengo de jeito nenhum. O interessante é um ídolo do Vasco, o segundo maior jogador que mais vestiu a camisa do Vasco. Foi uma escolha dele, né? Foi. Sabe o que acontece? Foi uma escolha sua, né? Acontece. Assim, eu não sei se isso você aprende no clube, entendeu? A gente quando torce para um clube, né? Não quero dizer que é certo ou errado. Por exemplo, tiveram alguns amigos meus que jogaram no Flamengo, então são amigos, mas são queridos no Vasco, o Felipe, Edmundo, são ídolos do Vasco. São. Mas jogaram no lado de lá. Eu não me via dessa forma. Eu achava que eu ia atrair a minha torcida. Legal. Se eu vestisse a camisa do Flamengo, embora eu fosse profissional. Eu sou profissional, eu tenho que jogar, cara. Legal. Ou no Santos, ou no Flamengo. Mas é uma coisa que o torcedor de hoje reclama muito, que não tem. Isso ainda estava embutido na minha cabeça. Não posso, cara. Eu não posso fazer isso. O torcedor reclama isso. E é uma coisa que deve ser valorizada, assim. É tudo bem que ele não tá querendo dar valor pra isso, assim, mas assim, eu, Bruno, sim, consigo valorizar muito isso, assim. E assim, esse cara aí é ídolo no Vasco da Gama. Mas pela carreira que tem, pelo comportamento que teve, talvez por esse comportamento também, é ídolo de toda a torcida, bicho. É ídolo de toda a torcida. Cara, você pergunta pro Rubro-Negro, o Rubro-Negro não tem raiva desse cara. Você pergunta pro Tricolor, pro corintiano, pro São Paulino. Por quê? Pelo comportamento dentro de campo. E por esse comportamento fora de campo. Mas eu ficaria muito chateado se ele tivesse pegado um pênalti numa final contra o Flamengo. Aí eu ficava muito de raiva com ele. Belo dia eu minha fico família puto jantando. Um belo dia jantando com minha família, num restaurante no Rio. Eu com minha filha pequenininha, cara. Pelo conforto. Chega um cara do meu lado, bate nas costas assim. O cara da presidente da raça rubro-negra. Legal. Pô, maior respeito e tal, a gente... Olha que massa. Pô, que legal, tiramos foto e tal. Então, são coisas que não tem preço, né, cara? Então você cultiva esse bem, né? É isso. É a corrente do bem, né, Bruno? Corrente do bem. Vai, o Bruno é do bem, eu tô junto com... E falando de futebol carioca, tem uma pergunta que eu preciso fazer. Eurico Miranda, quem era essa figura? Eurico tem umas histórias dele engraçadas, cara. Muito engraçado, eu já participei de algumas coisas engraçadas. Quem era essa figura tão controvertida? Não, cara, assim, o Germano tá jogando pelo Vasco, é a seleção brasileira, é o melhor do mundo, não tem essa. Pra mim, o Carlos Germano é o melhor do mundo. Agora o Germano tá com um empassezinho no contrato, ele não serve mais. Aí fala, torcida, é isso, filho daquilo não serve mais pra jogar. Vasco, irmão, o cara era Vasco. Agora tem umas histórias engraçadas, ele defende o clube, o Eurico mudou uma final de... Uma fase classificatória de Libertadores, ele e o Caixa d'Água, os caras eram muito inteligentes. Não, sem contar aquela loucura que ele fez na final do Campeonato Brasileiro de 2000 do João Avelange. Aquela do João Avelange. Que ele botou o símbolo do SBT de gigante na camisa. O SBT não deu um centavo pra ele, só pra Globo mostrar o SBT durante 90 minutos. É mal criado, assim. É dele isso, tem noção? As deles engraçadas, né? Se quiser que eu conte. Conta aí, vamos lá. Depois faz o pino, faz assim. Faz o pi, vai lá. Aí o Matheus, depois tem que fazer o pi lá. Tem o pi, vamos lá. Tava no jogo de São Januário, né? Tinha preliminar antigamente, não tinha? A gente chegava, o time principal chegava, a gente ficava ali atrás do gol, naquelas placas de publicidade, escorado ali, vendo o jogo do Sub-20. Nisso está o doutor Eurico aqui do lado, e no São Januário é o seguinte, tem a faixa de linha de fundo, e logo atrás tem uma outra faixa de uns 2 metros, que é onde é o banco. E a gente estava ali atrás daquela faixa ali. Só que o Eurico foi pra frente um pouquinho, ficou antes, perto da linha de fundo. Pô, na preliminar, cara, vem da social o regra 3. Cara, pra tirar ele dali, né? Pra tirar o... Não vai sair. Caraca, quando o cara chegou na bandeirinha de escanteizinho, ele falou, vai foder outro pra lá. Eu vou aqui, sento no meio do campo e acabo com a porra desse jogo e te mando embora. E ele não usou. Cara, o doutor Eurico pode voltar daí. Nem começa, né? Pô, nem começa que eu tiro daqui, eu fico aqui, fico no meio do campo, acabo com o jogo. Assim, pra você, quem era Eurico Miranda pro Vasco? Ele fez mais bem ou mais mal? O Eurico Miranda foi o maior... dos dirigentes que mais conquistou pelo clube, né? Na era Eurico Miranda, né? Sim. Sabia das leis, entendeu? Organizava todas as competições, né? Tinha muita força para isso, né? Ele fez com que o Vasco também tivesse muita força para isso. Lógico que hoje em dia não cabe mais isso, não cabia mais isso, o que ele fazia lá antigamente hoje. Tanto é que na segunda volta dele ao Vasco já não conseguiu. Não foi uma passagem... Uma nova era, né? Já mudou, entendeu? Mas na nossa época fazia muita coisa. Né? Clube dos 13, campeonato, de que forma vai funcionar. Então ele tinha esse poder todo. A última matéria que eu ouvi, ele falou assim, eu subi o Fluminense. Ele fala, ele fala. Não, tem um episódio dele. É verdade. Os caras perguntam pra brincar. Rio São Paulo, né? Rio São Paulo, né? Os 4 do Rio com São Paulo. A gente ia tomar de 4-2 o Fluminense, no Maracanã.
E na semana seguinte ia ser o jogo de volta, Vasco e Fluminense. Mas eu li que o Vasco, eu não pago nem bicho. É obrigação, time de terceira divisão, eu não pago bicho. 125 mil tricolores no Maracanã. Nossa. Tinha essas provocações que surtiam efeito. Claro. Pô, torcida em peso, cara. Muito maluco. Torcendo do Flamengo até hoje, lembra do Eurico, nos coros que canta. Eu acho uma bobeira, né? Porque E pra você que jogou no Vasco, né, mais de 10 anos, qual o maior jogador do Vasco que você jogou junto e qual o maior jogador de futebol que você viu jogar? Cara, pra mim o maior jogador pra gente do Vasco é o Roberto sempre. Né? Eu joguei com o Roberto em 92, a gente foi campeão invicto, ele era nosso capitão. Então ele parando, maior ídolo Vasco, e eu começando. Imagina o que é um garoto que ficava em Domingos Martins lá falando que era o Acácio embaixo do gol. 6 anos depois tá treinando do lado do Acácio, né? Irado. Nervosão, né? As pernas tremendo, cara, eu era o Acácio, pô, eu tô do lado do cara. E jogar do lado do Roberto, cara, campeão carioca. Né? Depois joguei na despedida do Roberto em 93, né? Ele parou. Legal. E veio lá para Corunha jogar, participei desse jogo, era muito legal. Muito então o legal. Roberto foi o maior que eu vi. E acho que é um ídolo nacional para todos nós, que é o Zico, né, cara? Não tem. Acho que para mim é um ídolo, o Roberto é meu ídolo, entendeu? Então são dois caras. Geração assim, né? Isso. Não, são caras assim, o cara só vocês jogou perguntaram as referências do o gigante, em quem você. É aquilo que eu falo, você vai buscar o cara, não é só dentro do gramado, não, é fora também. Então, e o Zico é fantástico. O que os caras representam para você, o Zico, cara, esse período que eu fiquei sem contrato, eu treinava no CFZ. O Zico falou, mano, as portas estão abertas para você. Olha que ser humano. Para manter sua forma. Então, assim, e perceba, pessoal, assim, a gente tem. Como é que a gente lida pra frente assim na nossa vida? A gente vai olhando os exemplos das coisas que exatamente ficaram atrás. E aí, cara, você tem hoje, a gente pode botar aqui na mesma porção de atletas hoje, e aí você vai olhar pro comportamento desses caras. Olha pro comportamento desse cara. Já viu ele dar uma cotovelada em alguém, brigar com alguém, xingar alguém? Você já viu fora ser do humano campo? fantástico. Você já viu esse cara brigar com alguém fora do campo, ir pra noite, sair polêmica, jornal, não sei o quê? Você já viu o Zico? Você já viu o Roberto? Entendeu? É isso, assim, cara, entendeu? E dentro do campo eram caras que eram íntegros, dignos, honestos, lutavam pelo que era deles. E entregava. Entregava. Então, assim, é isso. O maior exemplo da sua dignidade, da sua integridade, vi aqui agora. Você demonstrar tanto amor pelo Vasco, dizer que não ia jogar no Flamengo, em amor ao Vasco, e dizer que um dos maiores jogadores que você viu jogar é o maior ídolo do Flamengo, é o Zico. Isso é um sinal, um símbolo de uma grande dignidade, integridade. Parabéns. A gente tem postura. Que procurar os bons, né, cara? Né, Bruno? Pô, os exemplos estão aí. O Juninho Pernambucano é um cara. Exato. Pô, corretíssimo. Não tinha nada de falar, nada de noitada, nada disso, cara. Carlos, assim, a gente precisa realmente encerrar, mas tem um fato. Se o Juninho falasse mal com você hoje, na terça-feira, Lindomar, vai Isa. Pô, Germano, acho que eu não vou jogar bem domingo, não. Falei mal com o Lindomar. Tô incomodado, né? Tô incomodado. Pô, vou perder pênalti, não vou bater falta. E ele vai lá. A preocupação do cara é assim, cara. A gente também tá assim, a conversa tá maravilhosa, temos horários aqui para poder cumprir. Mas tem uma coisa assim que eu queria que você pudesse relatar, que você estava lá, na França. O que aconteceu com Ronaldo Fenômeno na noite que antecede a grande final da Copa do Mundo, todo mundo esperando de ser bicampeão. O que chegou. Eu vou te passar. Onde você estava? Vou assim, te como passar é que foi? o que aconteceu. Ok. Né? A gente estava a 40 minutos de Paris, né, num local reservado. A gente dormia no local e você andava praticamente uns 100 metros até onde era o refeitório. Né? Andava e tinha um campo aqui onde a gente treinava. Então a gente ficava dentro desse quadrado. Complexo. Tinha um quadrado. Então a gente fazia esse movimento e ficava ali direto. E a gente sai no dia do jogo para almoçar. Aí o Zagallo fazia, porque onde a gente almoçava tinha uma sala só de computador. Cada jogador tinha o seu computador, aqueles enormes. E ficava se distraindo. E o Zagallo falou, gente, olha só, vamos almoçar. Vamos ficar até umas 2 horas, vamos descansar um pouco, que logo mais a final, né? Reunião 5 horas e tal, e final, beleza. Eu almoço, eu ficava um pouquinho no computador, dando uma olhada e ia pro quarto. Tô eu e o Dida no quarto. Isso, cara, umas 3 horas. O jogo era às 8. 8 horas da noite. 8 da noite, Umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Corredor, os quartos, né? Assim, um corredor enorme. E
E o Edmundo gritando pra caramba, o Edmundo. Doutor Joaquim. Edmundo era parceiro dele de quarto? De quarto. Não, o que acontece? Eles estavam num quarto jogando um carteado. Ok. Foi quando o Ronaldo, relataram que o Ronaldo passou mal. Ok. Tava jogando baralho. Jogando baralho. Eu acho que o Ronaldo nem tava jogando. Acho que tava ali só assistindo com o pessoal. Resenhando. E nisso passou o Edmundo no corredor, doutor Joaquim, socorro. E eu comentei com um dia, eu falei, cara, esse maluco aí, cara, o pessoal querendo descansar, final agora da Copa. O Edmundo, porra, louco, deixa o doutor Joaquim. Porque adora uma bagunça. Porque o doutor Joaquim era um médico, todo mundo sacaneava ele. Entendi. Porque ele era meio gago e a gente ficava perturbando ele pra deixar ele nervoso, que aí gaguejava pra caramba e não saía nada. E o Edmundo, porra, doutor Joaquim, socorro. Deu achando que era pilha. Porra, esse doido aí, que era pilha, Aí, até então a gente foi dormir, tava eu e o Dito no quarto dormindo. Chega às 5 horas pro lanche, pra reunião com o Zagallo, o Dida virando no meu Brasil. Ronaldo tá fora. Você nem viu, né? A gente nem viu o que aconteceu. Ronaldo era muito parceiro do Dida, né? Falei, cadê o Ronaldo? Ronaldo fora do jogo. Aí o Zagallo, pra eleição, não. Não, você imagina, antes da pré-eleição, o maior jogador da seleção tá fora. Foi pro hospital, né? Tá sendo, foi atendido e tal. Vale a vida do ser humano, que papo todo joga o Edmundo. Beleza. Joga o Edmundo. Eu comento sobre essa Copa em alguns aspectos. Pô, perdeu de 3 da França, né? Aí eu comento algumas coisas assim. Pô, qualquer jogo que você vai fazer, você tem a sua concentração, primeiro ponto, né? Claro. Uma pelada, você vai se concentrar pra pelada, não quer perder. Tá? Imagina uma final de Copa do Mundo, aí já quebrou essa concentração ali. Claro. Joga Edmundo, tal. Beleza. E o Ronaldo jogou a Copa toda. Mas era o Ronaldo, pô. Ronaldo. Tá. Reunião, tal. Ônibus. Chega na França. Não, chega em Paris. Tá, todo mundo no vestiário, tocando bola, trocando material, tal. Entra o Ronaldo. 1 hora antes do jogo, foi aquele material que eu quero jogar. Assim, simples assim. Ó, Zagallo, não é assim não, meu filho. Tem que conversar, chamando o doutor Lídio, tal. Mas nisso entra muita gente no vestiário. Não, presidente, vice-presidente. Porque o mundo inteiro já estava sabendo da muita gente de terno, que deve ser o pessoal da Nike, eu não sei. Presidente, você fala presidente do quê? Da CBF? Da CBF. Não, desculpa, não. Da CBF. Pô, o melhor jogador do mundo, fora de uma Copa do Mundo. Final. Na final. Aí entra, vocês trancaram numa salinha assim, bateram um papo e Ronaldo sai. Puto. Ronaldo sai escalado pra jogar, pô. Não, sai escalado, o pessoal com ali dentro, o presidente do mundo, sai o Ronaldo pra pegar a roupa. E o Edmundo puto, porque o Edmundo já tava fazendo a botinha pra jogar. Quem tava puto era o Edmundo, ele era o titular, irmão, perdeu a titularidade. Porra, imagina, cara, mais um problema. Mais uma desconcentração, mais uma foto, tira foco. E aí foi o jogo. E o Edmundo teve alguma reação, não? Aceitou não, pô, vai fazer o quê? O cara vai jogar, pô, Edmundo, desculpa, o cara tá pronto pra jogar e tal, tá... Né? Foi medicado. Ele jogou. Depois ele entrou. Teve aquela trombada com o Barthez que a gente ficou preocupado e tal. Mas tava meio aéreo, né, no jogo. Você viu que tava meio... a gente não sabe em que pé ficou. Você que tá acostumado, bicho, a almoçar, ficar no computador, descansar um pouquinho, ir pro jogo, você foi pro hospital, voltou, ambulância, Nike, reunião. Você ficou no banco. Viu alguma coisa diferente no banco? Algum comentário? Não, no banco nada, não teve conversa nenhuma. Foi normal, um jogo normal. Né? E isso é a história que o Carlos Germano está nos contando, o professor Hélio, né, Bruno Malise, o próprio Carlos, de nossos diagonautas. Tem o filme do Ronaldo, que são 90 minutos que ele trata sobre a história da vida dele em 90 minutos. E ele fala com alguns detalhes, assim como o Carlos Germano tem um detalhe daquilo que ele vivenciou. E o próprio Ronaldo fala dessa história de que ele acordou no hospital e falou, não, eu vou jogar. Não. Pois é. Eu vou jogar. Depois do jogo, depois da partida, os caras estavam naquelas banheiras, né? Depois do jogo. Da Hidro. E a gente tá ali na resenha, aí daqui a pouco passa o Ronaldo, aí o Roberto fala, pô, sua boca tava igual essa espuma aí, ó. Lá no quarto, mais cedo. Parece que realmente teve algum problema de convulsão, alguma coisa que foi atendido rapidamente e foi pro hospital, né? Então foi isso, né? A gente também, às vezes, fica colocando chifre na cabeça de cavalo. Exatamente. O cara convulsionou brincando de baralho dentro do quarto, uma pena que era antes da Copa do Mundo, mas antes da final você pode discutir quais são os motivos que levam a pessoa a convulsionar ali antes da Copa do Mundo. O Ronaldo tava com problema no joelho há muito tempo, já. Pô, ele quase não treinava e só medicamento, já com problema no joelho, jogando, E aí o Carlos vem e mostra pra gente que o que aconteceu depois daquilo dali foi uma série de desconcentração provocada por aquele
ambiente que tava... Quebrou o processo. Quebrou o processo. Jogando em casa, nunca foi campeão do mundo. Pronto, isso. Também tem um adversário, né? Não joga sozinho. É isso. Não. É isso, você, Iagonauta, aqui no Iagora Podcast, hoje recebendo Carlos Germano, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, e Bruno Malias, os maiores jogadores do futebol de areia, do beach soccer, aqui conosco, nos dando a honra desse bate-papo, dessa entrevista bacana. Bom, gente... Antes de encerrar, eu trouxe essa camisa linda da Seleção Brasileira. Muito legal, muito legal. E trouxe uma caneta que eu gostaria de ter um autógrafo dos meus dois amigos. Isso aí, porque ambos jogaram na Seleção Brasileira. Vamos lá. Futebol de areia e outro. Isso aí. Ajuda aí, E com esse autógrafo aqui, nosso Iagora Podcast vai se despedindo desse episódio muito bacana, desse bate-papo com Bruno Malias, Carlos Germano, meu grande amigo Lindomar Gomes aqui me acompanhando nessa entrevista, eu, Hélio Marchione, sentindo a falta do nosso parceiro de bancada, Fábio Boa, que hoje nos deixou aqui. Tá nos bastidores aqui, nos bastidores aqui, operando, tá ali, grande Fabinho, obrigado pela participação, Samuel, que tá aqui com a gente. Matheus. Né? Matheus que tá com a gente aqui na operação. E eu queria só ouvir umas considerações finais dos nossos convidados, legal, que é bacana. São amigos, e eu tô muito feliz de ter conseguido reunir esses dois amigos show aqui demais, cara. hoje. E fazer Gostei. Lindomar, e fazer uma pergunta aqui, que o Gererel, numa entrevista nossa aqui, me ensinou uma coisa que eu não vou esquecer e vou passar para vocês. Tem alguma pergunta que a gente deveria ter feito e a gente não fez? Gererel ensinou. Gererel Na entrevista do Gererel, achei muito bacana. Não, cara, me pegou de surpresa mesmo. Muita pergunta que poderiam ter feito. Bruno. Querido, vocês estão bem, cara. A gente fez um belo do podcast. Legal. Conseguiu caminhar bem dentro dos conteúdos que a gente tinha para apresentar aqui. Você é o cara que foi dentro do seu roteiro, né? A gente percebeu. Quem tá vai bacana. ser campeão da Copa da Libertadores? É melhor perguntar para quem que você vai torcer na final da Libertadores. Adivinha. Pro rubro negro, né? De lá. De lá, puxa vida. Mas esse programa vai ao ar depois. Aí, minha Flacerra, torcida organizada do Flamengo na Serra, que eu faço parte, uma grande figura, tem meu respeito. E meu respeito maior ainda, colocou o Zico aí como um grande cara, um grande ídolo que ele jogou, né? Um dos maiores do futebol. Então tá aí, Flacerra, nos dê a audiência aí nesse podcast bacana com Carlos Germano e Bruno Malias. Bruno, suas considerações finais aí. Sei que você não é candidato, né? Não, mas foi, é suplente vereador em Vitória. Legal. Sim, Na verdade, e continuo, né? Me coloquei nessa vida pública justamente para me colocar à disposição das pessoas, né? Para pensar no bem comum, né? Produzir políticas públicas baseadas em evidências, né? Aquelas que vêm do povo, da base. Sou um presidente de associação comunitária, aquelas que vêm da ciência. Estou fazendo um mestrado hoje, né, justamente para buscar essas evidências, né, para ser bem assertivo na hora de produzir essas políticas públicas e representar as pessoas. Queria agradecer a oportunidade de estar por aqui, Lindomar, agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês, de trazer esses assuntos que são muito legais, né? De poder compartilhar essa bancada aqui com o Carlos Germano. O cara é bom de resenha, né? O cara é bom, né, cara? O cara é bom de resenha. Papo bom, né, cara? Papo bom. De futebol. Eu tô 2 horas de papo. Eu tô assim, vocês não né, têm noção cara? da alegria que eu tô por dentro. Eu sabia que seria maravilhoso, assim. Eu não tinha dúvida disso. Foi massa. Só agradecer mesmo pela oportunidade e esperar que as pessoas gostem do que a gente tá falando por aqui, né? Que curtam, que compartilhem, que fiquem em cima da gente. Rapaz, eu já fiz uma live de cara, bicho. É sucesso. É uma referência nossa aqui no estado, cara. Ai, já conheço, cara. Conheço. Germano, microfone aberto. Pô, obrigado pelo convite. Pô, Lindomar, legal demais. Prazer que tá com o Bruno, cara. A gente tá batalhando hoje aqui no estado, né, cara? Isso aí. Nessa batida aí. Pra fazer sempre o melhor. E um prazer, cara. Estarei sempre à disposição. Precisou dar um toque. A gente tá aí falando um pouquinho mais. De repente eu... Pô, Germano, tem mais umas 8 perguntas que eu esqueci. Volta que a gente vai conversar um pouco mais. Fábio, prazer, irmão. Legal. Obrigado, velho. Obrigado mesmo pelo convite. Valeu, galera. Tamo junto. Agradecer, sim. Felicidade imensa, professor. É isso aí. Mais um Iagora Podcast. Grande Lindomar. Não perca. Né? Não perca. Esse episódio é maravilhoso. Maravilhoso. Não esqueçam de curtir o canal, quer dizer, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tanto do Iagora Podcast oficial, como o Cortes do Iagora Podcast, que vale super a pena.
Cola com a gente que é sucesso. Exatamente. É só colar. Não, é só colar. E não entra sem orientação do profissional. Jamais!